Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, reencarnei como neto do Danzou. Capítulo 91. Mentiras não machucam as pessoas. A verdade é a faca mais afiada. A história original de um pai que expulsa alguém para ajudar a filha a realizar seu sonho, provocada por outra pessoa, transformou-se numa cena de confissão completa. Mesmo no caminho de volta para o Palácio Real, Kazahana Sozetsu e Koyuki Kazahana ainda refletiam sobre seus atos. Ao ver a garotinha chorando, Yami achou a situação preocupante e rapidamente encontrou uma desculpa para escapar. Mas à noite, Sozetsu o convocou novamente. Dessa vez só estavam os dois no corredor, não havia sequer um guarda. Sozetsu havia preparado uma grande caixa repleta de dezenas de pergaminhos. Senhor Yami, estes são todos os materiais que temos para a armadura de chakra. No entanto, ele parecia um pouco preocupado. Há 3 anos interrompi o projeto da armadura de chakra e selei todas as informações. Mas a armadura usada por Doto e Nadari claramente supera o nível desses registros. Então, eu gostaria de lhe perguntar 2 coisas. Vá em frente. Yami não concordou imediatamente. Sozetsu, que geralmente tinha uma postura refinada, agora exibia um brilho implacável nos olhos. Quero lhe dar outra missão de nível S, eliminar todos os ninjas da neve restantes. Como monarca, é compreensível que hesite às vezes, mas não lhe faltava frieza e determinação. Só pela forma como ele descartou Doto sem hesitar, ficou claro que Sozetsu tinha o que era preciso para ser um governante. Sua atitude anterior de deixar o passado para trás com o ninja da neve foi apenas uma medida temporária após o golpe. Agora que as coisas estavam sob controle, não havia como ele permitir que traidores vivessem livremente. Aceito, e Yami assentiu. Também levarei as informações mais recentes. Claro. Sozetsu disse solenemente, esses são os despojos de guerra do Sr. Yami. Lide com eles como achar melhor. O segundo pedido é, espero que vocês façam o possível para manter a origem da armadura de chakra em segredo. No mínimo não deixem que as grandes nações saibam que nós a desenvolvemos. Seu tom de voz continha um toque de súplica. Se a origem da armadura de chakra fosse revelada, esta terra jamais voltaria a ter paz. Farei o que puder. Essas condições não eram excessivas, então Yami concordou. Quanto à armadura de chakra, ele nunca teve a intenção de compartilhá-la. Ele a levaria de volta para a raiz para estudo, e eventualmente equiparia seu próprio esquadrão. Afinal, isso era para o seu próprio povo. Ele não planejava usá-lo ele mesmo. A armadura era inútil em batalhas de alto nível. As falhas eram muito evidentes. Isso só aumentou o ataque e a defesa. A velocidade e a força básicas permaneceram as mesmas. Contra mestres de ninjutsu poderosos como o próprio Raikage, ou alguém como Hiruzen, que dominava a transformação da natureza do chakra, essa armadura seria apenas um empecilho. Então contarei com você, Sr. Yami. Sozetsu sorriu aliviado. Com a promessa de Yami, ele finalmente poderia descansar em paz. Yami voltou para seu quarto com a caixa grande e folheou casualmente os materiais. Ele rapidamente compreendeu os princípios de funcionamento da armadura de chakra. Seu componente principal era um tipo de metal dos chakras. Metal dos chakras era um termo genérico para metais com alta condutividade de chakra, embora cada tipo possuísse propriedades únicas. Por exemplo, o meteorito de trovão com o qual Kumo compensou Konoha era um tipo de metal chakra com afinidade com raios. A Terra da Neve descobriu, anos atrás, uma jazida de metal chakra, e esse metal tinha a capacidade de absorver e armazenar chakra. A Vila Ninja da Neve desenvolveu uma armadura de chakra baseada nessa propriedade de absorção para aumentar a resistência contra ninjutsu. O chakra armazenado permitia aos usuários pré-carregar a armadura e liberá-la no meio da batalha. A teoria era simples, mas o desafio era sincronizar o chakra armazenado com o chakra do próprio usuário em tempo real, o que exigia um alto nível de controle e treinamento de chakra. Yami acreditava que a armadura podia ser melhorada. Embora a tecnologia do País da Neve fosse razoável, sua base em ninjutsu era fraca. No dia seguinte, Yami viajou para a Vila Ninja da Neve com Sozetsu. Um entrou, um saiu. Ninguém jamais sairia de lá novamente. Doto já havia levado a maioria dos ninjas da elite, deixando para trás apenas um punhado deles. No mundo ninja não existia certo ou errado, apenas posições. Eles ficaram do lado errado. Essa foi a consequência natural. Quando o último ninja da neve caiu, a notificação do sistema soou. O anfitrião atingiu o nível máximo de vínculo com a Vila Ninja da Neve. Os ninjas da neve não aparecerão mais. Recompensa, 1000 pontos de vínculo. Um bônus inesperado? Yami ergueu as sobrancelhas, mas não deu muita atenção. Apenas 1000 pontos. Nada comparado ao total que ele ganhou nessa missão. Com a rebelião, os planos de Koyuki de viajar pelo continente foram adiados. Ela permaneceria na Terra da Neve por enquanto, ajudando seu pai a estabilizar a corte. Assim, Yami e sua equipe concluíram sua missão. Lord Yami, não pode ficar mais um pouco na Terra da Neve? Koyuki estava relutante em se separar dele, e também de seu amiguinho Uchiha Izumi e da gentil irmã mais velha, Yugal. Koyuki, o Sr. Yami tem assuntos importantes para tratar. Sozetsu a consolou. No futuro, se você tiver tempo, poderá visitar o País do Fogo para vê-lo. Será que Lord Yami voltará à Terra da Neve? Koyuki olhou para Yami com esperança. Talvez. Yami não tinha certeza. A viagem era muito longa. Mesmo com o deus voador do trovão, o vasto oceano não oferecia lugar para deixar uma marca. Você precisa se lembrar de mim. Koyuki se despediu com lágrimas nos olhos, observando Yami e os outros embarcarem no navio. Lord Yami, espere por mim. Eu certamente o encontrarei. Apertando o pergaminho de refinamento de chakra em sua mão, a jovem princesa fez um juramento silencioso. Assim que ficasse mais forte e pudesse se proteger, ela iria para Konoha encontrar Yami.
Sem Koyuki e Azama, a viagem marítima deles não poderia ser acelerada. De volta à terra firme, o trio viajou dia e noite e retornou a Konoha em 2 dias. É uma sensação um pouco estranha. Sair de uma terra de neve para este calor de verão é como chegar a outro mundo, suspirou Yugal. Não é tão ruim. Pelo menos não preciso usar várias camadas de roupa. Yami já havia trocado de roupa e estava vestindo roupas de verão, sentindo-se muito mais relaxado. Embora tivesse uma forte resistência física ao frio, isso não significava que não sentisse. Os 3 dirigiram-se diretamente ao edifício do Hokage para entregar a sua missão. Yami não relatou a promoção de nível da missão. Se o fizesse, o terceiro Hokage certamente o questionaria. Ele a registrou como uma escolta de nível B comum. Então ele disse a Yugal e Izumi para voltarem para casa enquanto ele ia a Anbu para verificar a situação. Ele estivera ausente por mais de 2 meses. Como capitão da Anbu, Yami precisava entender a situação recente de Konoha. Fora da base, Yami não sentiu o chakra de Kurenai, mas encontrou de Kakashi. Após pensar um pouco, ele seguiu o rastro até um campo de treinamento próximo. Kakashi estava alimentando sua matilha de cães. Yami não se preocupou em esconder sua presença, então Kakashi o notou imediatamente. Acabei de voltar de uma missão? Sim, da Terra da Neve. Yami acenou para um dos cachorros. Pakun, vem cá. O pequeno Pug veio trotando até ele. Yami se agachou e acariciou sua cabeça. Pakun, o Kakashi andou te torturando de novo. Kakashi estava tentando aprender o deus voador do trovão. Quem mais sofria não era ele, mas sim seus cães ninja invocados. Mesmo com uma matilha inteira, cada cão era chamado várias vezes ao dia. Era uma loucura. Ele até estava dando ração premium para os cães agora, tentando compensar. Aquele idiota, Pakun fez uma careta de nojo. Ele tem me atormentado tanto que eu nem tenho tempo de cuidar da minha pelagem. Ele não tem o que é preciso para ser o deus voador do trovão. Yami, por favor, faça-o entender. Não seja tão duro. Kakashi aproximou-se, coçando a nuca. Pelo menos, fiz algum progresso. Os olhos de Yami brilharam de interesse. Pegue o Pakun. Deixe nosso capitão ver o quão longe você chegou. Kakashi revirou o olho visível. Esse cara fazia questão de enfatizar a diferença de hierarquia entre eles desde que se tornou seu chefe. Era irritante. Antes, ele nunca se importou com fama ou status. Mas agora, ele estava tentado a subir na hierarquia, só para que seu nome não ficasse sempre abaixo do de Yami. Tudo bem. Eu ia te pedir conselhos quando você voltasse. Melhor fazer isso agora. Ele levantou a bandana da testa, revelando o Sharingan. Sua aura mudou de preguiçosa para concentrada. Yami observava com expectativa. Como Kamui era um jutsu espaço-temporal, Kakashi poderia realmente ter potencial para dominar o deus voador do trovão. Se ele tivesse sucesso, sua reputação de sempre terminar todas as batalhas em empate seria inabalável. Sob o olhar de Yami, Kakashi gravou a marca do deus voador do trovão em uma grande árvore. Yami franziu a testa. Por que a fórmula é tão grande? A enorme árvore agora tinha uma vasta área coberta de marcas pretas, aproximadamente do tamanho de uma porta. Este é o meu primeiro problema, suspirou Kakashi. Não faço ideia de como você e o quarto Hokage conseguiram reduzi-lo tanto. Yami estudou o sistema, mas a fórmula de cada usuário possuía características de chakra únicas, então ele não conseguiu identificar a falha imediatamente. Pode demonstrar à vontade. Eu cuido do resto. Mas nada de risos, advertiu Kakashi, formando selos. Rasgar. A casca com a marca foi arrancada e num piscar de olhos apareceu diante de Kakashi. Cal. Um bando de corvos sobrevoou o local, combinando perfeitamente com o estado de espírito inexpressivo de Yami. Pakun riu tanto que se contorceu. Os outros cães rolaram no chão uivando de diversão. O que é isso? Um antideus voador do trovão? Não, é mais como um jutsu de invocação, disse Yami com a maior seriedade. Parabéns. Você inventou uma invocação de uso único que não requer contrato. Não zombe de mim. Já sou miserável o suficiente. O rosto de Kakashi estava coberto de linhas negras. Eu definitivamente senti o chakra espacial, mas toda vez que tento o jutsu, ele apenas invoca o objeto. O problema provavelmente está na fórmula. Yami alisou a casca e estudou o selo. Algumas partes são muito parecidas com o jutsu de invocação. Você deveria praticar sua técnica de selamento. Seu nível está muito baixo. A boca de Kakashi se contraiu, mas ele não contestou. Yami havia dominado o deus voador do trovão. Ele tinha as qualificações necessárias para criticar. Mas essa sua técnica do deus do trovão voador invertido é interessante. Com um pouco de aprimoramento pode se tornar um verdadeiro trunfo. Continue praticando. Yami enrolou a casca com a intenção de estudá-la mais tarde. Aconteceu alguma coisa na Anbu enquanto eu estava fora? Já que Kurenai não estava presente, ele poderia muito bem perguntar a Kakashi. Mas, inesperadamente, Kakashi hesitou antes de balançar a cabeça lentamente. A terceira unidade está bem. Kurenai é uma líder competente e as missões foram distribuídas de forma eficiente. E quanto às outras unidades? Perguntou Yami novamente. Sim. Kakashi finalmente assentiu e disse baixinho. Shinozuki-sama e Keiko-sama foram mortos. Yami fez uma pausa enquanto enrolava a casca, depois continuou calmamente. Isso é um grande avanço. 2 capitães da Anbu mortos instantaneamente. Estavam na mesma missão? Sim. Quando seus corpos foram enviados de volta, o terceiro Hokage. Kakashi suspirou e parou. Yami não perguntou mais nada. Pegou a casca da árvore e saiu do campo de treinamento. Ele não foi para casa. Em vez disso, foi direto para a base da raiz e encontrou Danzou. Velho, diga-me. Sarutobi Shinozuki morreu? Danzou se contraiu ao ver Yami, mas assentiu solenemente. Você e eu devemos ficar na nossa por enquanto. É nessa fase que o velho Saru está mais fraco e também mais perigoso. Capítulo 92.
Danzou era, sem dúvida, quem melhor conhecia Sarutobi Hiruzen neste mundo, e Yami concordava com seu julgamento. Sua esposa havia falecido durante a rebelião da Kyuubi alguns anos atrás, e agora seu filho mais velho e sua nora também haviam partido. Se fosse qualquer outra pessoa, já teria entrado em colapso há muito tempo. Embora Hiruzen tivesse enfrentado muitas tempestades ao longo da vida, este golpe certamente não foi nada agradável. Se alguém tentasse causar problemas agora, enfrentaria sua retaliação implacável. Embora Yami discordasse de Hiruzen em questões ideológicas e desprezasse muitas de suas decisões insensatas, ele jamais negou o amor do velho por Konoha, e certamente não se aproveitaria desse momento de luto. Então, ele seguiu o conselho de Danzou e manteve um perfil discreto. Aconteceu que ele também precisava de tempo para consolidar suas bases e transformar potencial em força real. Esse período de vida discreta durou 2 anos e meio. Durante esse período, todo o mundo ninja permaneceu calmo. A guerra havia terminado completamente e a paz havia chegado. Após o período inicial de tristeza, Hiruzen se recuperou lentamente da dor da perda do filho e se dedicou integralmente ao desenvolvimento da aldeia, revitalizando a economia e restaurando os meios de subsistência das pessoas. No entanto, muitas de suas novas políticas começaram a infringir os interesses do clã Uchiha. Aos olhos do clã Uchiha, a segurança da vila e a administração da área comercial faziam parte de suas responsabilidades. Essas eram regras estabelecidas durante a era do segundo Hokage. Agora, a interferência do Hokage era vista como nada menos que abocanhar uma fatia do bolo deles. Ao mesmo tempo, a reputação de Uchiha Shizui continuou a crescer. Dizia-se que os ninjas de Kirigakure abandonariam imediatamente uma missão se encontrassem o Shizui da cintilação corporal, consolidando seu status como o mais forte entre os Uchiha. Muitos Uchiha tornaram-se cada vez mais arrogantes. Sua inquietação já não era mais escondida, e as tensões começaram a aumentar. Manhã cedo, na casa dos Yami. A comida está pronta, levante-se logo. A voz de Uzumaki Misa ecoou da cozinha, acompanhada pelo cheiro de comida recém-preparada. Poucos minutos depois, Karin e Yami entraram na sala de jantar. Uzumaki Misa colocou torradas e ovos na frente deles e voltou para a cozinha para trazer peixe grelhado. Coma logo. Você precisa chegar à escola em breve. Hoje é dia de matrícula, você não pode se atrasar. O rosto de Uzumaki Misa iluminou-se de alegria enquanto ela falava. Mesmo depois de viver em Konoha por mais de 3 anos, às vezes ela ainda sentia como se tudo fosse um sonho. Um ambiente estável, uma vida tranquila. Karin poderia frequentar a academia ninja, fazer amigos da sua idade. Tudo parecia tão perfeito, quase irreal. Onde fica Samui? Yami perguntou enquanto passava geleia na torrada. Passaram-se 2 anos e meio. Ele havia crescido, seu rosto se refinado e sua pele estava surpreendentemente clara. Sempre que garotas como Izumi e Yuga o observavam atentamente, não conseguiam evitar sentir uma pontinha de inveja. Porque esse cara tinha tudo. Ele não era apenas bonito, mas sua pele era impecável, mais branca e macia do que a das garotas que gastavam tanto tempo e esforço com cuidados de pele. Lord Yami, estou de volta. Samui entrou pela porta com uma espada na mão, ainda pingando suor. Claramente ela havia estado treinando novamente. Você está encharcado de suor. Vá tomar um banho primeiro, depois venha comer. Embora Yami tenha dito isso com fingido desdém, Samui ainda sorriu suavemente, suas covinhas quase imperceptíveis, e subiu as escadas rapidamente. O tempo e o ambiente a haviam transformado. Quando chegou, carregava uma expressão fria todos os dias. Sua decisão de se tornar serva de Yami nasceu do desespero após ser traída pelo Raikage. Mas quando o status de alguém muda, o coração também muda. Com o passar dos anos, Samui percebeu que uma vez que se tornou parte do grupo de Yami, ele a tratou com gentileza e sinceridade. Ele a ensinou Kinjutsu e Ninjutsu avançados e no dia a dia, a tratava como se fosse da família. Lentamente, o gelo começou a derreter. Quanto a Kumo, Samui só sentia falta da família agora. Ela chegou a considerar trazer seu irmão mais novo e seus pais para Konoha. Comparada à rígida hierarquia da nuvem, a vida ali era muito melhor. À mesa, Uzumaki Misa estava ocupada lembrando Karin das regras da escola. Escutem seus professores, façam amigos, não pratiquem bullying com seus colegas e estudem bastante. Não envergonhem o Lord Yami. Sim, respondeu Karin enquanto mastigava um ovo, com as bochechas inchadas como as de um esquilo. Com certeza me tornarei um ninja poderoso e ajudarei Yami-sama. Uzumaki Misa estava ao mesmo tempo exasperada e divertida. Então, você não ouviu nada do que eu acabei de dizer, é? Não precisa ficar tão nervoso. Yami bebeu seu leite e disse casualmente. É bom fazer amigos, mas não se sinta na obrigação de se forçar. Pessoas com valores semelhantes se conectarão naturalmente. Se alguém tentar te intimidar, bata nessa pessoa. Depois volte para casa e me conte, que eu irei visitar a família dela. Lord Yami. Misa não sabia se ria ou chorava. Você está mimando demais a Karin. Yami-sama é o melhor. Karin saltou para os braços de Yami, com os olhos cheios de admiração e confiança. Yami a levantou delicadamente e acenou para Misa. Tia Misa, não precisa ser tão cautelosa. Nosso clã Shimura não sai por aí provocando os outros. É assim que pessoas de qualidade se comportam. Mas se alguém mexer com a gente, isso só significa que essa pessoa não tem maturidade suficiente. Misa deu um sorriso amargo, mas não disse mais nada. Quem gostaria que seu filho sofresse bullying ou fosse oprimido? Ela só havia falado por hábito, moldado pelos anos que passou vagando e no exílio. Mas vendo como Yami tratava Karin, ela sabia que o futuro de sua filha não seria repleto de sofrimento como seu próprio havia sido. E isso bastou. Após o café da manhã e uma troca de roupa, os 3 saíram de casa e seguiram para a academia. Ao longo do caminho, cruzaram com muitas famílias que também levavam seus filhos. Além dos clãs nobres, muitos civis também enviavam seus filhos para a academia se tivessem condições.
Tornar-se um ninja era arriscado, mas as recompensas eram substanciais. Mesmo genins ou chunins podiam se aposentar confortavelmente após 10 ou 20 anos. Mesmo assim, a Academia Ninja não aceitava qualquer um. Após a guerra, a demanda diminuiu significativamente. Konoha precisava controlar o número de ninjas, não precisava mais de bucha de canhão. Atualmente a academia admite cerca de 300 alunos por ano, e menos da metade consegue se formar com sucesso. A casa de Yami não ficava longe da escola. Após uma caminhada de 15 minutos, eles chegaram ao portão. Eles não chegaram cedo, já havia muitas pessoas esperando com seus filhos. Yami também encontrou alguns rostos familiares. Vamos lá, Karin. Vou te apresentar a algumas pessoas. Elas serão suas colegas de classe. Segurando a mão de Karin, Yami a conduziu até uma grande árvore, onde vários adultos e 3 crianças estavam reunidos. Nara Shikaku percebeu a aproximação deles e deu um tapinha no filho desanimado. Shikamaru, fique em pé direito. Shikamaru. O trio Inushika-sho da geração anterior cumprimentou Yami com sorrisos. Embora ele tivesse idade próxima à de seus filhos, seu status e força faziam com que o tratassem como um igual, não como um subordinado. Atrás deles, os olhos de uma menininha loira brilhavam, com um pouco de baba escorrendo pelo canto da boca. Tão bonito. Esse Oni-chan é realmente muito bonito. A boca de Shikamaru se contraiu. O Yami era bonito. Ele tinha que admitir. Mas será que dava para não babar em público? Quanto ao garoto gordinho ao lado dela, ele não parava de comer desde que chegara e já tinha devorado um pacote inteiro de batatas fritas. Yami, deixe-me apresentá-los. Estes são nossos filhos, Nara Shikamaru e Yamanaka Ino, Akimichi Shoji. Shikaku fez um gesto para que os 3 se aproximassem enquanto Yami se apresentava. Shikamaru o cumprimentou respeitosamente. Shikaku já havia lhe contado sobre as conquistas de Yami. Contra alguém tão forte, o melhor era manter a humildade. As outras 2 crianças não pensaram tão longe. Ino, em especial, encarou Yami sem piscar. Yami sorriu e deu um tapinha leve na cabeça dela. Que garotinha fofa. Você tem sorte, Inoishi-san. Haha. Yamanaka Inoishi riu de coração, claramente um pai carinhoso. Ino olhou para baixo timidamente, mas por dentro estava radiante. Karin, diga olá. Vocês serão todos colegas de classe, então ajudem uns aos outros. Yami deu um pequeno empurrão em Karin na direção do trio. Karin raramente saía e não tinha amigos da sua idade. Ela achava que crianças da sua idade eram infantis e não valia a pena lidar com elas. Mas como Yami disse isso, ela se apresentou seriamente. Em pouco tempo, o grupo começou a se entrosar. Yami. Nesse momento chegaram mais conhecidos. Os irmãos gêmeos trouxeram seus filhos. Lord Yami, Yuga Neji o cumprimentou respeitosamente. Lord Yami, disse a garotinha em voz baixa. Hinata, você não precisa ser tão formal. Yami olhou para a garota corada e se conteve de qualquer demonstração de afeto físico, com medo de envergonhá-la. Ele nunca tentou mudar a personalidade de Hinata. Cada um tinha suas próprias características. Não havia necessidade de forçar uma mudança. Karin, se alguém fizer bullying com a Hinata na escola, vá em frente e revide. Entendi, Yami-sama. Eu também ajudo. Ino respondeu prontamente. Yami dirigiu-lhes algumas palavras de encorajamento antes de se virar para Neji. Neji, conto com você para cuidar dos alunos mais velhos. Sim, eu protegerei Hinata-sama. Por favor, deixe isso comigo, Lord Yami. Neji, agora muito mais maduro, compreendeu que seu pai estava vivo graças à intervenção de Yami. Sua gratidão e respeito por Yami superaram até mesmo o que ele sentia pelo Kage. Enquanto conversavam, cada vez mais pessoas se reuniam. Yami acabou vendo o restante do futuro, Konoha 12. Yami ni. Uma voz alta ecoou. As expressões da multidão próxima escureceram. Mas Uzumaki Naruto não se importou e correu até Yami com um largo sorriso. Naruto, está é Karin. Ah. Eu sou Uzumaki Naruto, o futuro Hokage. Yami percebeu subitamente que Karin e Naruto nunca haviam se encontrado antes. Uzumaki Misa, que permanecia em silêncio por perto, olhou para Naruto por um instante e, em seguida, esboçou um sorriso irônico. Senju e Uzumaki foram aliados por gerações. E, no entanto, é assim que os descendentes de Uzumaki vivem em Konoha? Lady Mito, você se arrepende de ter ensinado as técnicas de selamento das bestas com cauda a Senju Hashirama? A partir desse momento, o reino Uzumaki tornou-se o receptáculo ideal para os Jinchuriki. Para manter os Jinchuriki leais, a destruição do reino Uzumaki tornou-se inevitável. O trio Inushika-sho sabia a verdade, então não discriminaram Naruto como os outros. Nem pediram que seus filhos se tornassem amigos dele. Naruto sorriu radiante. Exatamente como o Hokage Jiji havia dito, ele faria amigos na academia. De repente, ouviu-se um alvoroço do outro lado da multidão e um caminho se abriu. Uchiha Itachi estava levando Uchiha Sasuke para se matricular. Yami lembrou-se de um documento que havia recebido recentemente, sorriu e caminhou até ele. As olheiras no rosto de Itachi estavam mais pronunciadas, fazendo parecer mais velho do que seus 12 anos. Ao ver Yami se aproximar, sua testa franziu ligeiramente. Yami o ignorou e olhou para Sasuke. Garoto, lembra de mim? Sasuke piscou, sentindo algo familiar, mas sem conseguir identificar o que. Shimura Yami, disse Yami. Fui eu quem derrotou seu irmão durante os exames Chunin. Foi você, o vilão. Sasuke lembrou-se imediatamente e lançou-lhe um olhar hostil. Não seja tão mesquinho. Yami sorriu. Então, para o seu irmão, bater nos outros é aceitável, mas não o contrário? Isso é um pouco arrogante, Uchiha. Ninsan é o mais forte. Sasuke argumentou. Ele vai te derrotar agora, com certeza. Ko. Yami ergueu uma sobrancelha. Itachi, quer testar isso e ver se seu irmãozinho está certo? Por favor, não provoque o Sasuke, disse Itachi calmamente, acariciando a cabeça do irmão. Não seja tão competitivo. Mas,
Sasuke fez beicinho, resmungando sob o olhar severo de Itachi. Itachi fez uma leve reverência. Yami, estou levando Sasuke para se registrar. Com licença. Vá em frente. Yami sorriu. Nos veremos novamente em breve. As pupilas de Itachi se contraíram ligeiramente. Ele claramente entendeu a implicação, mas não disse nada e conduziu Sasuke para dentro. Yami também levou Karin e Naruto para se registrarem com a equipe da academia. Seu antigo professor, Kazama Shuichishi, havia sido promovido a diretor, e o novo professor da academia, Iruka, era o professor da turma do 10º ano. Todos os alunos capazes de extrair chakra eram designados para sua turma, que era considerada a seção de elite. Acenando em despedida para uma relutante Karin, Yami se virou e deixou a academia, retornando à base da Anbu. Capítulo 93. Dentro da sala de aula da Academia Ninja. Os novos alunos já haviam sido alocados em suas turmas e agora aguardavam a chegada do professor. Karin, Hinata e Ino se reuniram naturalmente. Embora Hinata fosse tímida, ela conhecia Karin há muito tempo. Yami costumava levar Karin para visitar a casa dos Hyuga, então as duas haviam se tornado bastante próximas. Ino era alegre e extrovertida. Ela tomou a iniciativa de abordá-las, na esperança de aprender mais sobre Yami. As três garotas se deram bem. Karin, você é a irmãzinha do Yami? Perguntou Ino, curiosa. Ao ouvir a pergunta, Naruto, que estava escutando por perto, interveio. Não, eu sou subordinada de Yami-sama, respondeu Karin. Mas não somos apenas crianças na academia? Naruto inclinou a cabeça. E daí? Mesmo sendo criança, ainda posso ajudar o Yami-sama, disse Karin, orgulhosa. Embora seu ninjutsu e suas habilidades ainda fossem imaturos, ela podia ser mordida. Enquanto Yami precisasse dela, não importava quantas mordidas ela tivesse que dar. Ino não entendeu o que ela queria dizer, mas sorriu e continuou. Que fofo. É tão legal que o Yami tenha te trazido pessoalmente para a escola. É verdade. Eu moro com o Yami-sama há muito tempo. Ele me trata muito bem. Hinata, que estava quieta, levantou a mão delicadamente. Lord Yami é uma boa pessoa, e muito forte. Até você conhece o Yami, Hinata. Por que você também o chama de Lorde? Você é a herdeira do clã Hyuga. Porque Lord Yami ajudou muito o clã Hyuga, explicou Hinata suavemente. Meu pai disse que devemos demonstrar respeito. Pode me contar mais sobre isso? As garotas conversavam animadamente. Naruto, considerando-se um homem, não participou da conversa. Sua atenção se voltou para um garoto de cabelos negros que estava por perto. Perceber que muitas garotas o observavam furtivamente fez Naruto se sentir desconfortável. Uzumaki Naruto caminhou até o garoto e sentou-se ao seu lado, apesar de receber olhares irritados de várias garotas. Ei, qual é o seu nome? Uchiha Sasuke, respondeu Sasuke com uma leve carranca. Acabei de ver o Yami Oni-chan conversando com você. Ele também é seu irmão? Não. Sasuke elevou a voz. Eu só tenho um irmão. Quando eu crescer, vou derrotar aquele cara e vingar meu irmão. Você? Naruto caiu na gargalhada, quase caindo para trás. Yami Oni-chan é super forte. Seu irmão não tem a menor chance de vencê-lo. E você também não. Só eu, o futuro Hokage, posso derrotá-lo. Tique, que exibido. Sasuke já não gostava de Naruto. Agora ele o detestava ainda mais. Quem está se gabando é você. Quem está se gabando é você. Os dois garotos bateram cabeças, encarando-se com raiva. Várias garotas gritaram para Naruto se afastar de Sasuke. Nesse instante, Iruka entrou na sala carregando uma pasta. Ao ver os alunos ocupados com suas próprias conversas, sem lhe dar atenção, Iruka só pôde dar um sorriso amargo. Essa deveria ser uma aula fundamental, mas não parecia que seria fácil de administrar. Em outro lugar, no meio da floresta que abrigava a 3ª divisão Anbu, um convidado havia chegado. Uchiha Itachi caminhava calmamente pela floresta, entregando sua carta de apresentação na entrada. Ele já havia notado a presença de observadores ocultos. Vários, na verdade. Todos eles eram membros da 3ª divisão. Ainda desconfiavam dele, um suposto gênio sem nenhum histórico real em batalha. Considerando a reputação do clã Uchiha, ninguém o respeitaria apenas por causa de seu sobrenome. Alguns até tentaram testá-lo. Dezenas de kunais e shurikens passaram raspando por ele, mas a expressão de Itachi não mudou. Ele não fez nenhuma tentativa de se esquivar. Isso fez com que alguns deles o reavaliassem discretamente. Por fim, Uchiha Itachi entrou no quartel-general da 3ª unidade, trazendo consigo os documentos emitidos pelo Hokage. Eu sou Uchiha Itachi, o novo Anbu que se junta hoje. Por favor, cuidem de mim. Os membros da Anbu, ocupados com seus próprios afazeres, voltaram-se para olhá-lo, mas ninguém respondeu. Finalmente, Atake Kakashi se aproximou. Ah, é você. O capitão já nos avisou. Use o armário mais ao fundo. Seu equipamento está lá dentro. Aguarde o capitão depois de se trocar. Sim. Uchiha Itachi fez uma reverência educada e dirigiu-se ao vestiário. 10 minutos depois, o Uchiha mascarado reapareceu e ficou em silêncio. Kakashi voltou ao seu trabalho, ignorando-o. Ranger, a porta se abriu novamente. Yami entrou, arrastando um objeto com forma humana atrás de si. Os membros da Anbu, antes indiferentes, imediatamente se animaram e se reuniram para cumprimentá-lo. Embora Yami tivesse mantido um perfil discreto na vila nos últimos 2 anos e meio, isso não significava que ele tivesse parado de trabalhar. Muitas das missões mais difíceis da Anbu foram conduzidas pessoalmente por ele. Sua reputação era sólida. Entre os Anbu de outras aldeias, no momento em que ouviam o nome, Konoha Shinigami, ouviam a kunai exclusiva do deus voador do trovão. Ou fugiam imediatamente ou nunca mais saíam de lá. Assim, os Anbu tinham profundo respeito por Yami. Capitão. Capitão Yami.
Capitão, você ajudou o Kabuto a melhorar de novo? Perguntou um dos membros da equipe com um sorriso irônico, olhando com compaixão para a figura que Yami arrastou para dentro. O objeto humanoide era Yamato, o único usuário conhecido de liberação de madeira em Konoha. Mas dentro da terceira unidade, todos o chamavam de Kabuto. Até mesmo o próprio Yamato havia se conformado com o nome. Ibiki, leve-o para tratamento. Yami jogou Yamato casualmente para um homem com o rosto marcado por cicatrizes. Morino Ibiki o pegou sem dizer uma palavra e o levou para os médicos. Kakashi suspirou baixinho. Cenas como essa já haviam acontecido muitas vezes. Sob o pretexto de ajudar os colegas a melhorarem, Yami treinava com todos da unidade. Só que Yamato sempre acabava nesse estado deplorável. Além de não ter morrido, tudo mais em sua condição era pior que a morte. Ainda assim, Yami tinha boas intenções, então não havia nada a discutir. Vendo que Yamato não estava gravemente ferido, Kakashi optou por ignorar o ocorrido. Uchiha Itachi. Como esperado, nos encontramos novamente tão cedo. Yami olhou para o Uchiha mascarado e sorriu. O velho Hiruzen realmente se preocupa comigo, enviando-me um ajudante tão capaz. O capitão Yami está me lisonjeando, respondeu Uchiha Itachi com calma e respeito. Ele sabia como agir de acordo com a hierarquia. Venha comigo. Yami o levou até o porão e destrancou uma sala com uma chave. Isso é, no instante em que entraram, as pupilas de Itachi se contraíram. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. A sala era enorme, centenas de metros quadrados. Uma parede inteira estava coberta de telas, cada uma mostrando um ângulo ou local diferente. E todos eles eram familiares a Itachi. O portão do complexo Uchiha. O depósito de armas na rua comercial. Todas as direções ao redor do quartel-general da polícia. Ele sabia que os Uchiha estavam sendo vigiados, mas jamais imaginara que a vigilância fosse tão minuciosa. Com essas câmeras foi possível monitorar 80% dos movimentos do clã Uchiha. Yami perguntou de repente. Uchiha Itachi, qual é a missão da terceira divisão? Pode repeti-la para mim? Saindo do transe, Itachi respondeu calmamente, para garantir a segurança da vila e impedir a infiltração de espiões. Muito preciso. Yami assentiu com a cabeça. Parece que você fez a sua lição de casa. Então me diga, por que você acha que existem tantos pontos de vigilância ao redor do clã Uchiha? Após uma pausa de 2 segundos, Itachi expressou seus pensamentos sinceros. Porque os Uchiha são considerados um fator de instabilidade, representando uma ameaça potencial para a vila. Você tem bastante autoconsciência. Se todos os Uchiha fossem como você e Shizui, as coisas seriam muito mais fáceis. Yami suspirou. Sua lealdade comoveu Itachi. Sempre houve atritos entre eles, mas sempre foi para o bem da aldeia. Yami tinha razão. Se mais Uchihas fossem tão sensatos, ele e Shizui não teriam que carregar tanto peso sozinhos. Capitão Yami, qual é a minha missão? Itachi já havia se preparado mentalmente. Mesmo assim, ele queria ouvir isso diretamente de Yami. Não é óbvio. Yami apontou para as telas. As máquinas têm suas limitações. A Anbu não pode simplesmente invadir o complexo Uchiha. Mas a sua presença muda isso. Não. O terceiro Hokage e os anciãos precisam que você monitore o clã Uchiha o tempo todo e relate regularmente. O coração de Itachi afundou. O pior cenário possível se concretizou. Antes de se juntar a Anbu, seu pai, Uchiha Fugaku, o instruiu a agir como espião do clã, coletando informações sobre a Anbu e a liderança da vila. Agora, ao aceitar a missão de Yami, ele havia se tornado oficialmente um agente duplo. Mas ele não tinha escolha, não havia como recusar. Entendo, disse Itachi, baixando a cabeça. Vou reportar regularmente. Mas por favor, me designe missões regulares, ou meu pai ficará desconfiado. Muito bem. O Hokage não se enganou em relação a você. Eu, Shimura Yami, vejo a vontade do fogo em você. Yami deu um tapinha no ombro dele como se fosse um veterano. E quanto às missões regulares, elas já foram organizadas. Abrindo a porta, ele conduziu Itachi para fora da sala de vigilância. Você será designado para a equipe de Kakashi. Um dos membros dele está atualmente fora de ação e não pode participar de missões, então você o substituirá. Pensando no humanoide que havia sido arrastado para fora mais cedo, Itachi assentiu silenciosamente. Ele provavelmente precisava de tempo para se recuperar. Muito bem, vá se reportar ao Kakashi. E diga a ele para vir me ver no meu escritório antes que ele saia. Após dar as instruções, Yami retornou ao escritório do capitão. Lá dentro, Kurenai estava organizando a papelada que deveria ser de responsabilidade dele. Ela trabalhava na área administrativa há anos e havia se tornado cada vez mais calma e competente. Ela já tinha ares de futura rainha. Se ela trocasse de roupa e vestisse um traje de escritório, não pareceria nada deslocado. Não se preocupe com isso. Saia mais cedo hoje e vá para casa comemorar o primeiro dia de aula da Karin. A tia Misa preparou um banquete, e o Yugal também está ajudando. Ao ouvir as palavras de Yami, Kurenai finalmente largou a caneta e se espreguiçou, exibindo sua figura graciosa. E toda essa papelada? Obviamente, deixarei isso para você amanhã, disse Yami com confiança. Kurenai lançou-lhe um olhar brincalhão. Você é uma preguiçosa. Mesmo assim, ela não insistiu no assunto. Juntou os documentos e se preparou para ir embora. Ao ver Yami ainda sentada bebendo leite, ela ergueu uma sobrancelha. Você não vai embora? Pode ir em frente. Ainda preciso designar uma missão para o Kakashi. Kurenai não questionou e deixou a Anbu. Pouco tempo depois, Kakashi chegou. Ataque Kakashi. Sim. Sempre que Yami o chamava pelo nome completo, Kakashi sabia que era sério e imediatamente se concentrava. Esta missão deve ser mantida em segredo. Conclua esta noite e relate amanhã. Yami entregou-lhe um pergaminho solenemente. Então ele desapareceu com um deus do trovão voador. Kakashi franziu a testa. Tinha que ser algo muito sério. Senão, Yami não estaria falando tão sério. Ele abriu o pergaminho lentamente.
Ao lê-lo, seu único olho se arregalou ligeiramente. Ir à livraria comprar um livro? Meia hora depois, Kakashi arrastou seus olhos sem vida até a livraria de Konoha. Chefe, uma cópia de Jardim dos Amassos. O dono da livraria lançou-lhe um olhar cúmplice. Bom gosto, Kakashi. Este livro tem vendido como água ultimamente. Como cliente assíduo, Kakashi era bem conhecido ali. O chefe falou com ele de forma casual. Os olhos de Kakashi estavam cheios de desespero. Jardim dos Amassos. Só de ouvir o nome, ele sabia que não podia ser nada bom. Os livros anteriores de Jiraiya-sama não eram todos bastante sérios? Por que essa mudança repentina de gênero? Ao mesmo tempo, ele estava mentalmente amaldiçoando Yami. Todo aquele suspense e segredo. E tudo era só para comprar um livro adulto. Ele tinha ficado tão tenso antes, à toa. Após pagar, ele voltou para casa com o livro, planejando entregá-lo a Yami no dia seguinte e encerrar o assunto. Após um jantar simples, Kakashi ficou deitado na cama, entediado. Seus olhos pousaram no Jardim dos Amassos que estava sobre sua mesa. Bem, não tenho nada melhor para fazer. Posso muito bem dar uma olhada por cima. Talvez eu tenha entendido errado? Após hesitar e lutar por um tempo, Kakashi finalmente estendeu a mão para o livro. Capítulo 94. Não é nada demais. Meia hora depois, Kakashi soltou um longo suspiro, largou o livro com uma expressão vazia e retirou a outra mão. O design dos personagens é sólido. As descrições são bastante vívidas. Como era de se esperar da obra de Jiraiya-sama. Após folheá-lo casualmente, Kakashi percebeu que o livro era mais interessante do que imaginava. Inicialmente ele havia ignorado muitos detalhes, concentrando-se apenas nas partes emocionantes. Foi um desperdício de talento. Incapaz de se conter, ele pegou o livro novamente para lê-lo com mais atenção. Quando ele finalmente recobrou os sentidos, o amanhecer já havia despontado. Droga, fiquei acordado a noite toda? Esfregando os cabelos espetados como os de um galo, Kakashi gemeu ao sair da cama, tomado pelo arrependimento. Foi doloroso ir trabalhar depois de ter gasto toda a sua energia durante a noite. A caminho da Ambu para registrar o ponto, ele parou na livraria e comprou mais 2 exemplares de Jardim dos Amassos, um para Yami e outro para sua coleção pessoal. E quanto àquela de ontem à noite? Essa agora seria sua diversão diária. Em apenas uma noite, Jiraiya conquistou um fã leal. Na próxima vez que o homem retornasse à vila, Kakashi certamente levaria seu exemplar para que ele fosse autografado. Ao chegar a Ambu, Kakashi bateu na porta do escritório. Depois de receber permissão, entrou cabisbaixo. Yami, eu trouxe o livro que você pediu. Talvez por despeito de ter sido arrastado para isso, Kakashi jogou o livro na mesa sem hesitar. Livro? Como esperado, Kurenai, que estava presente, animou-se e pegou o livro antes que Yami pudesse reagir. Sua expressão escureceu instantaneamente. Jardim dos Amassos? Ao ver o título e a capa, Kurenai franziu a testa instantaneamente. Ela folheou algumas páginas e sua expressão tornou-se fria. Ela lançou um olhar furioso para Kakashi. Kakashi, uma coisa é se corromper, mas por que você está arrastando Yami para isso também? Jiraiya-sama, como ele pôde escrever uma coisa dessas? Até mesmo Jiraiya, que estava coletando material em algum lugar, atraiu a ira de Kurenai naquele momento. Kakashi ficou estupefato. Ele queria causar um pouco de travessura, mas não esperava que a reação negativa recaísse sobre ele. A predileção de Kurenai por Yami era muito forte. Essa tarefa foi designada a mim ontem por Yami Kurenai. Não me julgue mal. Ao se lembrar de como Yami a havia mandado para casa mais cedo ontem, Kurenai percebeu o que tinha acontecido. Seu olhar se tornou penetrante enquanto encarava Yami. Yami lançou um olhar fulminante para Kakashi e então explicou para Kurenai. Foi do Jiraiya. Ele enviou uma carta dizendo que seu novo livro havia sido publicado e me pediu para apoiá-lo. Como ele ainda é tecnicamente um camarada, eu pretendia comprar uma cópia para mim. Mas quando vi que era para maiores de 18 anos, não tive escolha a não ser pedir para o Kakashi comprar. Kurenai bufou e confiscou o livro. Você ainda é muito jovem para ler coisas assim. Não, na verdade, mesmo quando for mais velha, não deveria ler. Só vai te levar para o caminho errado. Yami suspirou e assentiu desanimado. Ele realmente não tinha segundas intenções. Estava apenas um pouco curioso sobre o livro que um dia se tornaria famoso em todo o mundo ninja. Seria adaptado para o cinema e geraria uma infinidade de produtos licenciados. A julgar pela reação de Kurenai, ele não leria isso tão cedo. Vamos lá, Kakashi. Faz um tempo que não verifico o andamento das suas vendas. Yami direcionou sua frustração reprimida para Kakashi, arrastando-o para o campo de treinamento sem lhe dar a chance de recusar. Kakashi não aparecia na Ambu há dias. Não importava se ele estava gravemente ferido ou simplesmente aproveitando a oportunidade para ficar em casa e ler compulsivamente. Se houvesse uma missão, ele teria que aparecer, mesmo que isso significasse arrastar metade de uma perna. Yami tinha coisas mais importantes em que se concentrar agora. Quartel-General da Raiz. Yami sentou-se na cadeira que Danzou normalmente ocupava, tomando chá lentamente. Em frente a ele estava um rapaz de cabelos brancos e óculos com uma postura respeitosa. Só pela sua expressão e posição, era possível perceber sua humildade e sinceridade, uma qualidade que agradava muito aos superiores. Yami-sama. Kabuto. Faz tempo. Yami pousou a xícara de chá. Sim, o garoto de cabelos brancos era Yakushi Kabuto. Num piscar de olhos, Kabuto já estava na raiz há quase 5 anos. Logo na Guerra de Kumo, ele começou a demonstrar seu potencial. Um sorriso inocente, o disfarce perfeito de criança e habilidades de espionagem excepcionais. Esses fatores permitiram que Kabuto concluísse com sucesso diversas missões críticas da raiz e obtivesse informações importantes. Conforme crescia, seu talento em ninjutsu também começou a se destacar. Até mesmo Danzou teve que admitir a grande habilidade de Yami em recrutar talentos.
Quer se tratasse de Kabuto ou de Pakura, ambos agora aparentemente totalmente leais, era evidente que embora os métodos de Yami fossem diferentes dos seus, sua capacidade de julgar e subjugar pessoas era excepcional. Yami-sama, a última vez que nos encontramos foi há 230 dias. Você e a Raiz estavam em uma missão conjunta naquela época. O tom de Kabuto era profundamente respeitoso. Ele havia amadurecido muito ao longo dos anos. Quanto mais forte se tornava, mais entendia o quão aterrorizante o garoto à sua frente realmente era. Além disso, Yami era sua única esperança de obter algum benefício e salvar Nono. Não precisa ficar tão tenso. Relaxe um pouco. Yami acenou com a mão, sem se importar se Kabuto acataria a sugestão. Você sabe o que Nono anda fazendo ultimamente? O coração de Kabuto apertou. Ele balançou a cabeça. Não. As regras da Raiz proíbem perguntar sobre as missões de outras pessoas. Eu já disse, não é contra as regras se eu disser isso. Yami recostou-se na cadeira. Yakushi Nono está atualmente em Wagakure, realizando uma missão muito perigosa. Ela está relacionada às mortes de Sarutobi Shinozuki e sua esposa. Ela não corre perigo imediato, mas ainda é território inimigo. Você sabe o que isso significa. Sarutobi Shinozuki e sua esposa morreram durante uma missão orquestrada pelo próprio Tsuchikage. Se não fosse por aquela velha raposa que estava no mesmo nível que Hiruzen, os dois Jounin de elite não teriam morrido tão facilmente. Mesmo que não conseguissem completar a missão, deveriam ter voltado vivos. Um suor frio formou-se na testa de Kabuto. Como colega espião, ele sabia exatamente o quão perigosa essa missão poderia ser. Yami-sama, darei o meu melhor. Qualquer tarefa que me der, eu a cumprirei. Resposta inteligente. Yami assentiu. Seu valor não é menor que o de Nono, então vou te dar uma chance. Vá para Kirigakure e encontre um ninja chamado Oshigaki Kizami, atualmente sob o comando de Fubuki Suikaze. Entre em contato com ele. Eu consigo. A resposta de Kabuto foi resoluta. Eu acredito que você consegue. E em troca farei com que Nono seja retirado do campo. Como era de se esperar, Kabuto ficou visivelmente emocionado. Enquanto você permanecer vivo e leal, Nono não receberá mais missões externas. Ela trabalhará apenas como médica dentro da Raiz. Kabuto ajoelhou-se. Obrigado, Yami-sama. Não precisa agradecer. Esta é uma troca justa. Yami balançou a cabeça. Esta missão não será simples. Pode levar 10 anos para ser concluída por completo. Dedicarei-me inteiramente à sua causa. Yami jogou um pergaminho para ele. Os detalhes da missão e as informações sobre o alvo estão lá dentro. Você pode partir em uma semana. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Kabuto pegou o pergaminho, curvou-se novamente e saiu silenciosamente. Oshigaki Kizami. Yami tamborilava com os dedos no apoio de braço, absorto em pensamentos. O homem mais honesto do mundo ninja. O mestre indiscutível da liberação de água. Um homem de verdade até a medula. Mesmo morto, ele fez questão de transmitir informações vitais para o Mighty Guy. Independentemente de suas afiliações, as ações de Kizami falavam por si só. Alguém como ele era o subordinado ideal. Um executor de nível S. Se Nagato conseguiu tirar proveito dele, Yami também conseguiria. Sim, Yami era um chefe sem coração, mas ainda assim 100 vezes melhor que Nagato. Mas não adiantava recrutá-lo cedo demais. Kizami precisava passar por uma transformação primeiro, ser abalado até o âmago, antes de poder ser conquistado. Agora o momento era praticamente oportuno. Pouco mais de um ano se passou antes do massacre do clã Uchiha. Itachi logo se juntaria a Akatsuki e trabalharia com Biva Juzo. Após a morte de Juzo durante uma caçada a uma besta com cauda, Kizami se juntou ao grupo. Portanto, o intervalo de tempo foi de cerca de 1 ou 2 anos. Neste momento, Kizami provavelmente se encontrava nessa fase de incerteza. Uma semana depois, Yakushi Kabuto deixou Konoha silenciosamente. Danzou sabia que Yami lhe havia designado uma missão, mas não interferiu. A essa altura, nem mesmo Danzou conseguia seguir os planos de longo prazo de Yami. Kabuto era apenas um peão. Tudo o que ele precisava era de treinamento adequado. Entretanto, Uchiha Itachi foi se adaptando gradualmente ao trabalho da Anbu. Como agente duplo, ele acompanhava Kakashi em missões regulares. Por algum motivo, Kakashi havia se tornado viciado em leitura recentemente. A menos que fosse absolutamente necessário, ele passava todos os dias com um livro na mão, deixando todo o trabalho sujo para Itachi. Certo dia, eles concluíram uma missão de troca de informações. Mas a informação era falsa. O verdadeiro objetivo do inimigo era emboscar e matar os ninjas de Konoha. Após uma batalha árdua, Itachi derrotou os emboscadores. Assim que o último inimigo caiu, Kakashi finalmente fechou seu livro e suspirou. Você realmente é um gênio do clã Uchiha. Você já tem o que é preciso para completar missões sozinho. Kakashi-senpai, você está apenas com preguiça? Apesar dos elogios, Itachi manteve a calma e percebeu imediatamente suas intenções. Preguiçoso não é bem a palavra. Kakashi balançou a cabeça. Estou apenas dando espaço para a geração mais jovem crescer. Yami me disse que você tem potencial para se tornar um líder de equipe. Tudo o que você precisa agora é mérito suficiente. Ainda tenho muitas áreas para melhorar. Itachi baixou a cabeça. Kakashi simplesmente deu de ombros e voltou a ler. Após retornarem à aldeia, entregaram um relatório a Kurenai e seguiram caminhos separados. Exausto, Itachi retornou ao complexo Uchiha. Itachi. Uma voz familiar o chamou quando o homem apareceu diante dele. Apesar do cansaço, Itachi sorriu. Shizui. Parece que o trabalho na Anbu está lhe cobrando seu preço. Shizui deu um tapinha no ombro dele. Não vou te atrapalhar. Vá descansar um pouco. Itachi assentiu com a cabeça, e os dois atravessaram juntos os portões do clã antes de se separarem. Mas, Itachi encontrou um bilhete extra escondido no bolso. Enquanto isso, na academia ninja, no escritório de Iruka, Yami estava sentado à sua frente.
Atrás dele estavam Karin e Naruto, ambos com a cabeça baixa como se tivessem levado uma bronca. Yami sorriu, embora por dentro estivesse sem palavras. Ele jamais imaginou que seria convocado como pai antes mesmo de ter filhos, convidado pela professora para ir à escola como responsável. A expressão de Iruka também era estranha. Ele havia solicitado a presença de um dos pais, não do irmão mais velho do aluno. Esse, Beng. Yami jogou seu crachá de identificação funcional na mesa. Shimura Yami, neto do conselheiro Okage Danzou, capitão da Anbu, Shinigami de Konoha, guardião de Karin e irmão mais velho de Naruto. Isso me qualifica para lidar com isso? Mais do que suficiente. Iruka começou a suar frio e assentiu rapidamente. Yami-sama. Iruka agora usava um tom formal, mas ainda assim disse. Karin feriu um colega de classe gravemente a ponto de ele precisar ser hospitalizado. Naruto ajudou. Espero que Yami-sama possa discipliná-los. Independentemente do motivo, eles não podem tratar os colegas dessa maneira. Somos todos companheiros aqui. Resistir. Yami levantou a mão e se virou para os dois. Por que vocês o espancaram? Por quê? Karin hesitou. Ele disse que meu cabelo estava bonito. Naruto interrompeu alegremente. Ele disse que a cabeça da Karin parecia um tomate. Um tomate de 4 olhos. Karin teve vontade de dar um soco naquele idiota de cabelo loiro. Ele não estava arruinando a imagem dela na frente do Yami? Entendo. Yami assentiu e se virou para Iruka, intrigado. Esse tipo de criança não deveria apanhar? Acho que eles fizeram a coisa certa. Os olhos de Karin brilharam de alegria. Naruto estava de pé, orgulhoso, peito estufado, com o rabo quase abanando. O vínculo entre o anfitrião e Uzumaki Naruto atingiu o segundo estágio. Recompensa, afinidade com Senjutsu, avançado. Iruka finalmente entendeu de onde vinha a tendência deles de atacar primeiro e conversar depois. Yami-sama. Mesmo que a outra criança estivesse errada, ainda é apenas uma pequena briga entre crianças. Não precisava ter chegado a esse ponto. Você está errado. Yami balançou a cabeça. Karin o ajudou. Ao deixar uma lembrança duradoura, ele aprenderá o que não dizer no futuro. Neste momento, é apenas um ferimento grave. Mas se ele disser algo assim em uma missão mais tarde, o preço a pagar pode ser a vida dele. Gole. Iruka começou a suar frio e não conseguiu dizer uma palavra. Yami se levantou e deu um tapinha leve na cabeça de Karin. Bom trabalho. Mas da próxima vez não se contenha. Se precisar, quebre uma perna. Estamos ensinando gentileza, não fraqueza. Quanto mais dura a lição, mais rápido eles aprendem. Karin assentiu docemente. Entendido, Yami-sama. Yami sorriu e pegou na mão dela, pronto para sair, quando de repente parou. Ah, certo. Iruka-sensei, você ainda não me disse o nome daquele aluno. Gostaria de visitar os pais dele e conversar sobre a educação do filho. Iruka, você realmente vai discutir educação? Ou você pretende educar os pais? Capítulo 95. Bom trabalho hoje, Naruto. No portão da academia, Yami deu um tapinha na cabecinha de Uzumaki Naruto. O poder serve para proteger aqueles que te reconhecem, não aqueles que te são hostis. Quando as pessoas perceberem que se tornarem suas amigas significa serem protegidas por você, mais e mais pessoas naturalmente escolherão ser suas amigas. Lembre-se, o afeto dado de graça nunca é verdadeiramente valorizado. Você não precisa passar todos os dias tentando obter a aprovação dos outros. O caráter de uma pessoa é moldado tanto pela natureza quanto pela criação. Yami acreditava que a educação tinha maior influência, mas o chakra de Ashura era uma anomalia. Do contrário, para uma criança normal, mesmo com alguém como Iruka sendo genuinamente gentil com ele, Naruto provavelmente teria trilhado um caminho sombrio há muito tempo. Yami não sabia exatamente como Naruto mudaria com sua intervenção, mas valia a pena tentar. Afinal, o desconhecido em si poderia ser interessante. Naquele instante, os grandes olhos azuis de Naruto estavam vazios. As palavras de Yami eram drasticamente diferentes dos ensinamentos habituais que ele ouvirá do terceiro Hokage. Um deles disse que só se doando aos outros é que se pode obter reconhecimento. O outro disse que você só precisava proteger aqueles que o reconheciam, e não precisava se importar com aqueles que não o reconheciam. O cérebro de Naruto não foi feito para compreender contradições tão complexas. Sua mente entrou em curto-circuito e ele ficou ali paralisado. Karin zombou com desdém. Idiota! Por que não simplesmente ouvir Yami-sama? Por que pensar demais? Vamos lá. Não pense muito. Eu te pago um ramen hoje. Yami não esperava que Naruto tivesse uma revelação repentina. Ele simplesmente plantou uma semente. Algumas impressões vagas seriam suficientes. Ao ouvir ramen, Naruto imediatamente saiu do transe e gritou de alegria. Vamos comer ramen. Vamos comer ramen. Naquela noite, Yami voltou para casa com Karin. Uzumaki Misa já sabia que Yami tinha sido chamado como pai hoje. Quando os dois voltaram, ela perguntou o que tinha acontecido, suspirou e deu um tapinha leve na testa de Karin, sem repreendê-la mais. Afinal, ela não era a maior autoridade naquela casa. Se a repreendesse, alguém simplesmente viria protegê-la, então ela simplesmente não se incomodava. Acho que Karin fez um ótimo trabalho. Uchiha Izumi acariciou suavemente a cabecinha de Karin. Seu cabelo vermelho é tão bonito. Aqueles pirralhos não têm bom gosto nenhum. O cabelo da irmã mais velha, Izumi, é o mais bonito. Karin olhou com admiração para os longos cabelos negros de Izumi, que ainda estavam macios e brilhantes. Yami-sama gosta mais deles. Izumi, de 12 anos, havia se tornado cada vez mais bonita. Seu temperamento gentil estava se refinando, e Karin havia se apegado a ela, construindo um forte laço. As duas são muito bonitas. Karin, quando seu cabelo crescer, ficará ainda melhor. Yami os abraçou, colocando um braço de cada lado, como se estivesse prestes a se tornar o rei da felicidade doméstica. Ok. Naquela noite, Izumi pretendia ir para casa, mas Yami a impediu. Os dois haviam ficado noivos um ano antes.
Como era de se esperar, Danzou quase explodiu quando descobriu. O homem odiara Uchiha a vida toda, e agora seu neto ia se casar com uma? Era praticamente um tapa na cara. Mas Yami conseguiu convencê-lo com um raciocínio um tanto distorcido. Izumi já deixou o clã Uchiha. Você odeia os desobedientes. Izumi me obedece em tudo. Não há comparação. Em vez de dizer que Danzou estava convencido, seria mais preciso dizer que ele não conseguiu mudar a opinião de Yami. A teimosia era uma característica de família. Deitado na cama, Yami segurava a delicada Izumi em seus braços, respirou fundo e inalou o perfume de seus cabelos. Ah! O rosto da garota corou de vergonha. Mesmo tendo sido seu travesseiro de abraços por tanto tempo, a cada abraço seu coração ainda disparava descontroladamente. Izumi, já faz um tempo que não saímos. Vamos encontrar uma missão amanhã e fazer uma viagem para fora da vila. A garota respondeu suavemente, está bem, eu irei aonde você for. Enquanto um homem tinha uma mulher linda nos braços, outro tremia de frio no topo de uma montanha, exposto ao vento. Uchiha Itachi e Uchiha Shizui estavam em um penhasco familiar. Ao contrário do sorriso radiante de antes, Shizui agora parecia exausto, física e mentalmente esgotado. Itachi, a situação no clã está piorando. Itachi permaneceu em silêncio. Ele não havia comparecido às reuniões recentes do clã, mas Fugaku estava em contato cada vez mais frequente com a Anbu e a liderança da vila. Ele pressentia que as coisas estavam caminhando para um rumo perigoso. Shizui não esperou pela resposta de Itachi e suspirou. Às vezes me pergunto se cometemos um erro. Revelamos força e talento demais. Embora tenhamos ganhado mais influência, também alimentamos a ambição do nosso clã. Não, Shizui, isso não é culpa sua. Itachi finalmente falou. Essa ambição sempre esteve lá, enterrada em seus corações. Sem você, meu pai a teria despertado. Outro gênio Uchiha teria surgido eventualmente. Você e eu somos pequenos demais para impedir essa tendência. Não, ainda temos uma chance. Shizui respirou fundo, reunindo forças para se acalmar. Chamei você aqui porque preciso de um favor. Dê um nome a ele, disse Itachi sem hesitar. Preciso me encontrar com Yami. De pé no penhasco, com o vento agitando suas vestes, Shizui olhou para Konoha e fixou o olhar na residência de Yami. Algumas coisas são importantes demais. Seja Danzou ou terceiro Hokage, todos levam as palavras de Yami a sério. Preciso falar com ele. Entendo. Encontrarei com ele amanhã, disse Itachi solenemente. Obrigado, Itachi. Na manhã seguinte, Itachi chegou cedo a Anbu. Ele bateu na porta e entrou no escritório, encontrando Kurenai sozinha lá dentro. Itachi, o que foi? Kurenai olhou para cima e perguntou. Por conhecer o funcionamento interno da Anbu, Kurenai entendia a atitude brincalhona e por vezes, condescendente de Yami em relação a Itachi. Não era bem hostilidade. Era mais como observar um macaco se apresentar. Ele o provocava só para ver o que ele faria. Mas ela o tratava como qualquer outro Anbu. Para ela, ele era apenas mais um subordinado. Kurenai-senpai, o capitão Yami está aqui. Itachi perguntou suavemente com certo desconforto. Pelo que Kakashi havia dito, Yami era um capitão que não se envolvia muito, desaparecendo frequentemente sem deixar rastro. Se alguém era o verdadeiro capitão, Kurenai era quem mandava. E de fato, Kurenai balançou a cabeça negativamente. Ele deixou a aldeia em missão. Quando ele voltará? Perguntou Itachi ansiosamente. Shizui estava à espera. Isso poderia determinar o destino do clã. De 7 a 10 dias. Kurenai franziu a testa e não respondeu diretamente. Se for importante, você pode me dizer. Esta manhã, Yami havia saído de Konoha com Izumi. Isso acontecia com frequência. Às vezes ele levava Yugao, às vezes ela. Sempre chamavam de missão, mas era claramente apenas uma viagem. Obrigado, Kurenai-senpai, mas esperarei o capitão Yami retornar. Itachi balançou a cabeça e se virou para sair. Espere. Já que você está aqui, aceite esta missão. Kurenai tirou um pergaminho e o jogou para o lado. Reúna provas dos crimes dessas pessoas. Volte assim que terminar. Itachi abriu o pergaminho e olhou para os alvos, franzindo ligeiramente a testa. Será que a Anbu realmente precisa investigar isso? Kurenai ofereceu uma explicação incisiva. Eles colocaram a vila em perigo. Mesmo que não tenhamos provas concretas, vamos criá-las. Entendido? Os alvos eram os pais das crianças que haviam zombado de Karin. Se Karin foi prejudicada, então Yami também foi. Dado o status de Yami, não seria justo dizer que ele era Konoha? Diante do tom sério de Kurenai, Itachi não fez mais perguntas e saiu com o pergaminho. Depois que ele saiu, Kurenai ainda sentia que algo estava errado. Ela pegou outro pergaminho, escreveu uma breve mensagem, mordeu o dedo e fez selos com as mãos. Técnica de invocação. Com uma nuvem de fumaça branca, surgiu a rechonchuda anta rosa dos sonhos. Kurenai-sama. Uma voz doce saiu da boca da anta dos sonhos. Anta, você estava com a Yami agora há pouco? Kurenai acariciou a cabeça da criatura, claramente relutante em soltá-la. Sim, Izumi-sama estava me dando banho. A anta semi-cerrando os olhos, feliz. Então estou interrompendo. Kurenai sorriu e amarrou o pergaminho em si mesma. Entregue isso para Yami depois. Não precisa responder. Entendi, Kurenai-sama. Estou indo. A anta zumbiu e desapareceu em fumaça. Terra dos rios. Yami havia reservado uma pousada com águas termais. Além dos funcionários, os únicos hóspedes eram ele e Izumi. Quando a anta dos sonhos foi invocada, Yami adivinhou o que estava acontecendo. Cerca de 10 minutos depois, ele usou a técnica de invocação novamente. E de fato, a anta permitiu ser invocada. Yami-sama, isto é de Kurenai-sama. Ela balançou a cabeça, chamando a atenção dele para o pergaminho em seu pescoço. Yami abriu, examinou e jogou de lado casualmente. Izumi se inclinou para mais perto. Kurenai está te procurando. Devemos voltar? Não precisa. Yami a puxou para seus braços. É só sobre o Uchiha Itachi estar agindo de forma estranha. Kurenai me enviou um relatório. Nada urgente. Está bem, respondeu Izumi suavemente.
Quando saíram da fonte termal já estava escuro. Vestindo roupas casuais, Yami levou Izumi ao mercado noturno mais animado para experimentar a culinária local. O gosto das pessoas realmente muda dependendo de com quem elas estão. Izumi adorava doces como dango e daifuku, mas ela percebeu que Yami não gostava de doces, então ele sempre comia comida salgada. Com o tempo, as preferências dela também mudaram gradualmente. Eles estavam sentados felizes em uma barraca de Oden com bolinhos de polvo nas mãos. Como destino turístico, a Terra dos Rios não era conhecida por sua força militar, mas seu comércio prosperava. Esta rua estava repleta de barracas de comida, izakayas, bordéis e casas de jogos. Yami e Izumi perambulavam pela movimentada rua comercial. Mas, na verdade, ele estava se dirigindo a uma presença em particular. Usando o olho da mente do Kagura, ele sentiu um chakra extremamente forte. Ele alcançou o nível Kage, talvez até mais forte, comparável ao quarto Raikage. Quando eles se aproximaram, Yami parou em frente a uma casa de jogos. Então isto é, ele tinha quase certeza, mas entrou para confirmar. E lá estava ela, uma mulher alta e loira com duas tranças, gritando em frente à mesa. Grande, 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 e logo se perdeu de novo. Droga, pequeno de novo. Izumi percebeu que Yami estava observando alguém e seguiu seu olhar. Uau, ela é enorme. Droga, mais uma derrota de nível Kage. Quase como a Samui. Você a conhece? Perguntou Izumi. Não, mas presinto uma ovelha gorda. Vamos ganhar um dinheirinho extra. Yami abriu caminho entre alguns apostadores frustrados e colocou todo o seu dinheiro em frente às apostas da loira. Após algumas rodadas, seus 100 mil rios se tornaram 500 mil, depois 1 milhão e finalmente 2 milhões. Ao lado da loira, uma mulher de preto segurando um leitão rosa parecia prestes a chorar. Tsunade-sama, por favor, pare. Vamos perder tudo de novo. Shizune, confie em mim. Nós vamos vencer desta vez. Ela jogou suas últimas fichas na mesa. Yami apostou calmamente no resultado oposto. Tsunade o encarou com raiva. Esse pirralho não parava de apostar contra ela. Ótimo. Ela o faria devolver tudo que ganhou. Mas quando os resultados foram anunciados, ela perdeu de novo. Shizune quase caiu em lágrimas. Acabou. De volta à vida de falido. Ela tentou freneticamente arrastar Tsunade para longe, a fim de impedi-la de pedir dinheiro emprestado e jogar mais. Yami recolheu os 5 milhões de ryo que havia ganho com um sorriso radiante. Izumi olhou para ele com os olhos brilhando. Yami, você é incrível. Não sou eu. É a ovelha gorda e grande que é incrível. Tsunade e Shizune ainda estavam por perto. Ao ouvir ovelha gorda, uma veia saltou em sua testa. Ela se virou de repente com uma expressão feroz. Shizune pressentiu o perigo e tentou impedi-la. Tsunade-sama, não arrume briga com uma criança. Sai da minha frente. Tsunade a empurrou para o lado e caminhou até Yami com uma presença imponente, apenas para de repente exibir um sorriso doce. E aí, amiguinho? Você ganhou bastante agora, não é? Quer me emprestar um pouquinho? Eu te pago mais quando eu ganhar. Yami zombou. Uma ovelha gorda falando de lucros? Nem pensar. Mas da próxima vez que você for jogar, não se esqueça de me falar. Tenho uma casa grande para sustentar. Não consigo fazer isso sem você. A expressão de Tsunade se desfez. Seu pirralho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 96. Na sala reservada do izakaya, 4 pessoas estavam sentadas umas em frente às outras. O clima estava um pouco tenso. Yami e Tsunade se encararam, enquanto Shizune e Izumi trocaram olhares. A anta nos braços de Izumi e o porco nos braços de Shizune também estavam se encarando. Nesse momento, Izumi estava se sentindo bastante inquieta. Ela não esperava encontrar uma grande gastadora no cassino, a lendária Sanin Tsunade. Em Konoha, Tsunade era idolatrada por todas as Kunoichi. Nem mesmo Izumi, nascida no clã Uchiha, era exceção. Tsunade esfregou o pulso que ainda doía. Quem é você, Shimura Danzou? Agora mesmo, ela tentará assustar o garoto com um movimento brusco da cabeça, mas não saiu como planejado. Em vez de acertar a testa dele, ela foi atingida por um raio. Esse garoto era claramente um ninja, e não um ninja fraco. Ao ver Tsunade atacar Yami, Izumi presumiu que elas eram inimigas e imediatamente ativou seu Sharingan, pronta para lutar. Ao ver o Sharingan, Tsunade compreendeu imediatamente. Então eles eram pirralhos de Konoha. Naturalmente, ela recuou. Com uma das mãos apoiando o queixo, e a mesa de chá ainda crepitando com os resquícios de relâmpagos, Tsunade observou Yami com desconfiança. Primeiro, a garota sentiu que era um pouco perigosa demais. Naquele breve confronto anterior, mesmo sem usar toda a sua força, ela havia sentido o poder aterrador de Yami. Em segundo lugar, foi a sua aparência. Ele não parecia ser alguém do clã Shimura. Devido à sua antiga mágoa com Danzou, Tsunade instintivamente não gostava do nome Shimura. Ele é meu avô. Algum problema com isso? Danzou é seu avô? Tsunade elevou a voz em descrença. Aquele velho fóssil tem um neto tão fofo quanto você? Yami curvou os lábios num sorriso irônico. É porque você nunca viu como meu avô era quando jovem. Claro, ele não chega aos meus pés, mas era bonito o suficiente para fazer seu coração disparar. Izumi assentiu inconscientemente. Ela tinha visto fotos de Danzou em sua juventude, e levou muito tempo para acreditar que eram reais. Agora ela entendia o ditado. O tempo não perdoa ninguém. Tudo bem, seu avô era um galã na juventude. Tsunade obviamente não acreditou, acenando com a mão em sinal de desdém. Já que somos da mesma vila, vou relevar sua grosseria anterior. Só me pague uma bebida e ficaremos quites. Apesar de ter tido inúmeros desentendimentos com Danzou, Tsunade não era tão mesquinha a ponto de descontar em uma criança. Ela tinha acabado de perder sua última aposta e não tinha dinheiro para comida ou bebida. Estava tentando, sem vergonha nenhuma, se aproveitar da situação. De repente, Shizune murmurou o nome de Yami ao lado, e seus olhos se arregalaram quando algo fez sentido. Shimura Yami, você é o Shinigami de Konoha?
Tsunade abriu bem a boca. Shizune, que bobagem você está falando antes mesmo de começarmos a beber? Lady Tsunade, não, estou falando sério. Ele é mesmo Shinigami de Konoha. Shizune explicou rapidamente. Não fui eu que dei esse apelido a ele. Os ninjas de Komo começaram a chamá-lo assim durante a guerra Konoha-Kumo, alguns anos atrás. Eu até já mencionei isso para você antes. Sério? Tsunade havia se isolado do mundo ninja há muito tempo, abandonando tudo relacionado a ninjas. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela apenas murmurou. Que apelido sinistro para ganhar numa idade tão jovem. Devia ter tido notas péssimas na academia. Yami disse indiferentemente, eu sou o Shinigami de outra pessoa, não meu. Você sequer entende isso? Tsunade se jogou sobre a mesa de uma forma completamente deselegante. Muito bem, Lorde Shinigami, alguém pode trazer as bebidas e a comida, por favor? Estou faminto depois de jogar a noite toda. Yami também não havia comido muito antes, então não discutiu e simplesmente pediu 4 panelas de sukiyaki e algumas garrafas de shochu. Após alguns goles de álcool, Tsunade se animou, e seu olhar para Yami tornou-se muito mais amigável. Você sabe mesmo como aproveitar a vida, fazendo uma viagem para uma fonte termal com sua namorada na sua idade. Mas os jovens devem ter moderação. Ter filhos muito cedo não é bom. Sou médico. Não mentiria para você. Lady Tsunade, essa é uma suposição precipitada. Shizune parecia perturbada e o rosto de Izumi ficou vermelho como um tomate. A impressão que elas tinham de Tsunade mudou drasticamente. Ela não se sentia nada como um dos lendários Sannin, mas como aquele Jiraiya imprevisível. Tsunade claramente não tinha muita tolerância ao álcool. Depois de apenas 2 garrafas de shochu, suas bochechas estavam vermelhas, seus olhos vidrados e ela estava curvada na cadeira. Percebendo que não conseguia controlar Tsunade, Shizune desistiu e se concentrou apenas em comer. Eles tinham perdido todo o dinheiro e provavelmente teriam que dormir ao relento em breve, então precisavam comer até se fartarem. Ei, garoto, mesmo tendo saído da aldeia na época do casamento dos seus pais, ouvi dizer que sua mãe era da linhagem principal Shinju, isso significa que ainda sou seu ancião. Yami parou de dar uma mordida no seu rolinho de carne e pousou os hashis. Minha mãe é Senju Saki. Você a conhece? O que você disse? A garrafa que Tsunade segurava escorregou. Sua tontura causada pela embriaguez se dissipou instantaneamente. Senju Saki? Isso mesmo. Tsunade olhou para o garoto à sua frente, sua expressão se tornando complexa. O anfitrião estabeleceu um laço familiar com Tsunade. Recompensa, poder sobre-humano. Yami franziu a testa. Você a conhecia? Sim. Tsunade suspirou. Se sua mãe fosse ela, então você deveria me chamar de irmã. Yami olhou para ela como se fosse um fantasma. Não pense que sou fácil de enganar só porque ainda sou criança. Você pode parecer jovem, mas tem mais de 40 anos. Mesmo se minha mãe estivesse viva, ela teria apenas 30 e poucos anos. Ela está morta, murmurou Tsunade. A voz de Yami era calma. Ela morreu ao me dar à luz. Suas antigas feridas se agravaram. Shizune e Izumi perceberam a mudança na atmosfera e ficaram em silêncio, sem querer interromper. Izumi estendeu a mão silenciosamente e segurou a mão de Yami, tentando oferecer conforto. Eu não estava mentindo, garoto. Tsunade pegou a garrafa caída e a esvaziou antes de continuar. Saki era filha do segundo ancião. Aquele velho era da mesma geração do meu avô. Ele a teve já em idade avançada, então ela era tecnicamente uma geração acima de mim. Quando eu ainda morava na aldeia, toda vez que voltava de uma missão, eu a levava ao Yakinikuke. Depois, íamos jogar. Tsunade riu. Eu não esperava que ela também tivesse ido embora. Ela balançou a cabeça e de repente inclinou-se sobre a mesa, abraçando a cabecinha de Yami contra o peito. Então isso faz de você meu irmãozinho. Yami, sua irmã está sem dinheiro. Que tal me ajudar? Com certeza te pagarei de volta quando eu ganhar muito dinheiro. Droga, eu nem tenho sabonete facial. Após uma luta, Yami finalmente se libertou de seu aperto, com um rosto vermelho de vergonha. Jiraiya me disse que você é o maior ralo de dinheiro do mundo ninja. Qualquer dinheiro que caia em suas mãos acaba em um cassino. Desista logo. Que idiota. Tsunade ficou furiosa e com intenções assassinas. Na próxima vez que visse aquele velho tarado, com certeza se vingaria com os punhos. Yami tirou um pergaminho lacrado de sua bolsa, abriu e uma pilha de papéis apareceu. Na verdade, você me deve dinheiro. Você está brincando? Eu nem tenho dinheiro para o cassino. Como eu poderia te dever algo? Veja você mesmo. Yami entregou um pergaminho. Tsunade ficou estupefata após lê-lo. Promissórias. Por que você tem isso? Eu os coletei durante uma missão. Tenho 15 no total. Você me deve 18 milhões de ryu. Quando pretende me pagar? Svi. Tsunade respondeu instintivamente com a mesma frase que usará com inúmeros cobradores de dívidas. Por favor, me dê mais tempo, caro credor. Juro que vou recuperar tudo. Foi uma reação automática que se desenvolveu após anos fugindo de dívidas. Ela só se deu conta do que tinha dito depois e corou. Em sua frustração, ela chegou a querer arrancar os recibos de dívida e destruí-los. Felizmente, Yami foi rápido e o selou novamente num instante. Após o jantar, Tsunade se agarrou completamente a Yami. Ela alegou que como ele havia ficado com todo o dinheiro dela, ele tinha que ser responsável. Ela não tinha onde ficar. Yami não queria lidar com aquela mulher sem vergonha, mas a bondosa Izumi interveio. Com apenas os dois em um grande hotel de águas termais, o lugar pareceu um pouco vazio demais. No fim, Yami concordou a contragosto. Nos dias seguintes, Yami ficou hospedado no hotel de águas termais durante o dia e desfrutou dos serviços de massagem de Tsunade como seu credor. À noite, ele acompanhava o gastador compulsivo ao cassino. Tsunade pegou emprestado mais 5 milhões de ryu de algum lugar, perdeu tudo em poucos dias e, sem querer, ajudou Yami a recuperar vários milhões.
Para evitar que ela o importunasse pedindo mais empréstimos, Yami decidiu levar Izumi de volta para Konoha. Ele deixou os 2 últimos dias da estadia nas fontes termais a cargo de Tsunade e Shizune. Ao vê-las partir, Shizune segurou Tonton nos braços relutante. Tsunade, você não quer voltar para Konoha? Nos últimos dias, ela tinha visto Tsunade sorrir mais do que nunca. Era evidente que ela gostava de Yami. Eles realmente pareciam irmãos que viviam brigando. Se Yami conseguisse convencê-la a voltar, a vida dela seria muito melhor. Tsunade olhou fixamente para as 2 figuras que desapareciam e balançou a cabeça. Está tudo bem. O nome Senju só traz infortúnio. O sangue de Saki estará mais seguro longe de mim. Shizune suspirou e parou de tentar. Ela sabia que Tsunade ainda não havia se desapegado do passado. O vínculo de parentesco entre o anfitrião e Tsunade atinge o 2º estágio. Recompensa. Físico Senju bom. Ao longe, Yami recebeu repentinamente uma notificação do sistema e ficou ligeiramente paralisada. O que está errado? Izumi perguntou surpresa com a parada repentina dele. Nada. Só acho que o Anta engordou um pouco ultimamente. Yami-sama, eu não fiz isso. Soube pela Kurenai que você estava me procurando há alguns dias. Aconteceu alguma coisa com o clã Uchiha? No dia seguinte ao retornar a Konoha, Yami foi procurar Itachi, que acabará de concluir uma missão. Não. Itachi não revelou o estado cada vez mais radical do clã. Embora fosse um agente duplo, a situação ainda não havia chegado a um ponto crítico. Se ele dissesse demais, as coisas poderiam sair do controle. Além disso, Yami nunca fora particularmente amigável com os Uchiha. Apenas um pedido pessoal. Ah? Yami ergueu as sobrancelhas. Não esperava que você viesse até mim para tratar de assuntos pessoais. Shizune quer te ver. Itachi disse suavemente, com o status que ele tem, não é conveniente para ele abordá-lo na Anbu. Se ele o visitasse diretamente, chamaria muita atenção. Então transmitiu o pedido dele. Shizui-senpai? Yami pensou por um instante e então assentiu com a cabeça. Tudo bem. Itachi informou-lhe a hora e o local, e depois partiu. Yami não sabia quando aquilo tinha começado, mas inconscientemente vinha evitando o Uchiha Shizui. Distintos deuses celestiais Kotomatsukami. Esse era um dos genjutsus mais poderosos da série original, capaz de alterar a vontade de uma pessoa sem que ela percebesse. No entanto, ela só havia sido mostrada 2 vezes, e nunca usada diretamente pelo usuário. Seu verdadeiro poder permanecia um mistério. Isso deixava Yami inquieto. Ainda assim, se Shizui acreditava que poderia impedir a rebelião usando isso, Yami precisava estar preparado. Mas recusar o encontro faria parecer fraco. Então ele concordou. Antes de partir, Yami fez os preparativos. Amanhã, Ezashi examinaria sua condição com o Byakugan para confirmar se ele havia sido pego em um genjutsu. À noite, Yami chegou ao penhasco acima da cachoeira. Inicialmente, Pakura queria acompanhá-lo, mas ele a convenceu a ficar em casa. Quando Yami chegou, Shizui já estava esperando. Yamiko. Shizui, de 18 anos, sorriu afetuosamente. Desculpe por ter te exposto assim. Eu realmente não tinha outra escolha. Ultimamente tenho estado sob constante vigilância. Tanto a Anbu quanto a Raiz e até mesmo alguns membros do clã Uchiha desconfiavam dele. Ninguém confiava nele, mas todos queriam usá-lo. A vida como Uchiha Shizui era verdadeiramente exaustiva. Você é muito educado, senpai. Yami saltou levemente para um grande galho de árvore. Afinal, você já foi meu professor. Você me ensinou esgrima e ninjutsu. Um bate-papo noturno não é nada demais. Para ser sincera, eu estava nervosa antes de vir. Shizui pegou uma folha. Afinal, você tem me evitado nos últimos anos. Desta vez, pedi a Itachi que me procurasse apenas para tentar a sorte. Yami ficou genuinamente surpreso. Era a primeira vez que ele via Shizui falar tão diretamente. A situação devia ser realmente desesperadora. Na verdade, não. É que, não há muitos na aldeia que representem uma ameaça para mim. E você é o mais perigoso. Yami não se conteve e foi direto ao ponto. Então, senpai, por que você queria se encontrar comigo hoje? Capítulo 97. Yamiko, é realmente impossível que a vila e o clã Uchiha coexistam? Shizui fez uma pergunta que parecia simples, mas era profundamente complexa. Ao falar, os olhos do Uchiha mais forte de Konoha se encheram de dúvida, como se ele estivesse perguntando a Yami, mas também questionando a si mesmo. Da confiança inicial à hesitação atual. Shizui testemunhou pessoalmente a relação entre Konoha e o clã Uchiha deteriorar-se lentamente até a beira de uma rebelião armada, sem qualquer possibilidade de reconciliação. A sensação era de que tudo já estava predeterminado, deixando-o com um profundo sentimento de impotência. O motivo pelo qual Shizui procurou Yami nesse estado de confusão foi para ouvir a opinião de um membro de alto escalão de Konoha, na esperança de encontrar uma rédea de esperança. Quanto ao motivo de não ter abordado o terceiro Hokage, embora respeitasse profundamente Hiruzen, ele entendia que o Hokage estava completamente absorvido pela política. Shizui e Yami tinham uma relação de professor e aluno, e pelo incidente com Uchiha Izumi, ele percebeu que Yami tinha sentimentos genuínos por Uchiha, e não hostilidade política. Essa era a perspectiva de que ele mais precisava. Coexistência? Yami olhou para a lua no céu. Shizui-senpai, você não acha que essa pergunta em si já revela a raiz do problema? Outros clãs da vila nunca se colocam em pé de igualdade com Konoha. Eles são apenas partes da vila, então a ideia de coexistência não se aplica. Mas os Uchiha sempre se colocaram acima dos demais, ainda presos à mentalidade do período Sengoku, tratando Konoha como um clã rival. Você acha que, com esse tipo de atitude, a aldeia não se tornaria hostil? Shizui ficou paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. As palavras de Yami foram como uma lâmina que cortou toda a névoa em seu coração, revelando a dura verdade. O problema começou na raiz. O clã Uchiha nunca se posicionou corretamente. Eles nunca foram verdadeiramente iguais a Konoha.
Talvez esse fosse o caso quando Uchiha Madara ainda estava por perto. Mas agora, mesmo com doujutsu poderosos, os Uchiha não eram mais invencíveis. Estavam afundando em glórias passadas, incapazes de encarar a realidade. Shizui-senpai, tudo o que você está fazendo agora é em vão. Yami saltou da árvore e aproximou-se de Shizui. A vila não tolerará uma força cada vez mais instável, e o clã Uchiha se recusa a aceitar que precisam se curvar. Se você não pode mudar os dois lados, terá que escolher um. As pessoas que ficam no meio sempre acabam se despedaçando. Com essas palavras, Yami se virou e desapareceu na floresta. Shizui ficou ali parado por um tempo que pareceu uma eternidade, até finalmente recobrar os sentidos. Mudar de ideia? Um brilho vermelho reluziu nos olhos de Shizui. Seu Sharingan de 3 Tomoe começou a girar descontroladamente, eventualmente formando um Mangekyo em forma de catavento. Yami, você tem razão. Se um dos lados mudar de ideia, o conflito desaparecerá naturalmente. Só assim tanto o clã Uchiha quanto a vila poderão sobreviver. Por outro lado, Yami retornou à vila e encontrou um local isolado para dissipar o clone das sombras. De volta à residência dos Shimura. Yami, que estava cochilando no sofá, abriu os olhos lentamente. Uma figura cintilou na noite escura. Pakura apareceu silenciosamente ao seu lado, olhando para ele com preocupação. Está tudo bem. Ele não fez nenhum movimento. Yami sorriu, e Pakura soltou um leve suspiro de alívio. Um homem sábio não fica debaixo de uma parede que está desabando. Sabendo que o Sharingan não conseguia detectar clones das sombras, Yami injetou 80% de seu chakra em um deles e o enviou para enfrentar Shizui. Dessa forma, mesmo que ele tivesse caído sob um genjutsu, no instante em que o clone fosse dissipado, o fluxo de chakra alterado quebraria a ilusão. Esse era o maior nível de respeito que ele podia demonstrar a Kotomatsukami. Será que o clã Uchiha ainda consegue se conter? Pakura estava com Yami há muitos anos e havia participado de diversas missões da raiz. Ela entendia bem a situação atual de Konoha. Quase lá. Shizui tentou desafiar o destino, mas é uma pena que ele tenha nascido na era errada. Yami balançou a cabeça em sinal de arrependimento. De qualquer ponto de vista, Shizui simplesmente nasceu na hora errada. Se tivesse chegado alguns anos antes ou depois, as coisas poderiam ter sido diferentes. É a mesma coisa em todas as aldeias. As dificuldades são inevitáveis. Pakura falou com sarcasmo. Suna tinha um Kazekage como Rasa que temia o talento. Konoha tinha Hiruzen e os 3 anciãos. Keri estava banhada em sangue. Iva expulsou 2 Jinchuriki por causa da teimosia de Onoki. Dizia-se que como estava unida, mas isso era apenas superficial ou resultado de uma purga interna. Neste momento a facção militante de como esmagou os conservadores. A diferença de poder era demasiado grande, razão pela qual havia paz. Não pense demais nisso. Yami relaxou e afundou no sofá macio. Não importa o quão caóticas as coisas fiquem, isso não nos afetará por enquanto. Apenas fique ao lado de Izumi nesses dias para protegê-la. Entendi. Pakura sentiu levemente com a cabeça. Entre os próximos a Yami, Kurenai e Ugao estavam lotados na Ambu há bastante tempo. Karin ainda era criança. Apenas Uchiha e Izumi tinham um status especial e precisava de proteção especial. Ao retornar para seu quarto, Yami começou a examinar a recompensa que havia recebido de Tsunade. Ele não se surpreendeu que o físico Senju de Tsunade tivesse atingido apenas o nível bom. Afinal, os talentos passivos de Senju Hashirama eram técnicas que Tsunade passou a vida inteira dominando. A discrepância era evidente à primeira vista. Ainda assim, a técnica da força dos 100 selos foi valiosa. Yami havia estudado o fortalecimento através do chakra e obtido resultados, mas ainda assim não se comparava às décadas de experiência de Tsunade. Ele calculou aproximadamente que com a mesma quantidade de chakra, seu poder de explosão aumentaria em cerca de 50%, e poderia potencialmente dobrar com maestria. Dadas as suas reservas de chakra em constante crescimento, lutar contra alguém que utilize os 8 portões internos não seria algo impossível. Com força física suficiente, o genjutsu se tornou uma preocupação muito menor, mas quanto à sua própria defesa mental, o Sharingan de 3 Tomoe cintilou em seus olhos. Yami ainda não sabia quando despertaria o Mangekyo. Desde que desbloqueou o 3º Tomoe, o poder de sua pupila havia crescido constantemente, mas não havia sofrido um salto qualitativo. Somente o Mangekyo poderia realmente neutralizar o Mangekyo. Essa afirmação não estava errada. Assim que ele obtivesse o Mangekyo, seu medo de Shizui desapareceria. A maior chance será a noite do massacre. No dia seguinte, no terraço do prédio do Hokage, Sarutobi Hiruzen encostou-se no parapeito, olhando para o horizonte. Atrás dele, Uchiha Shizui ajoelhou-se. Estou profundamente triste com a crescente desconfiança entre o clã Uchiha e a vila. Hokage-sama, eu quero reconstruir essa confiança. Por favor, permita. Shizui, eu sinto mesmo. Hiruzen não se virou, mas sua voz retornou. Eu sempre vi os Uchiha como parte da vila, mas algumas coisas não podem ser evitadas. Você entende? Entendo suas dificuldades, Hokage-sama. Shizui curvou a cabeça. Mas posso mudar a situação. Farei com que Uchiha mostre sinceridade e mude a vontade do líder do clã Fugaku. Ah, é? Qual é o seu plano? Usarei meu Mangekyo Sharingan, lançarei Koto Amatsukami nele e reescreverei seu testamento. Um brilho passou pelos olhos de Hiruzen, mas logo se dissipou, dando lugar à turbidez. Mangekyo, Koto Amatsukami. Shizui, você adquiriu uma habilidade extraordinária. Seus elogios são excessivos, Hokage-sama. Hiruzen virou-se de repente e entrou no prédio. Faça isso. Assumirei total responsabilidade, mesmo que você fale. Hokage-sama. Shizui fez uma reverência profunda, com o coração repleto de emoção. Meia hora depois, Danzou, o Tatani Koharu e Mitokado Omura se reuniram no escritório. Devemos suspender temporariamente todas as ações contra o clã Uchiha. Hiruzen segurava seu cachimbo, falando calmamente.
Você está mole de novo? Os olhos de Danzou se estreitaram em insatisfação. Você está desistindo no momento mais crítico? Não. Uchiha Shizui encontrou outra maneira. Enfrentando os olhares dos anciãos, Hiruzen explicou. Ele despertou o Mangekyou Sharingan e possui a técnica ocular Koto Amatsukami, que pode reescrever a vontade de outra pessoa. Ele planeja usá-la em Fugaku. O que? Os três ficaram atônitos. Danzou chegou a bater sua bengala no chão. Isso é tudo que você precisa saber. Shizui agirá durante a próxima reunião do clã, daqui a alguns dias. Aguarde pacientemente. Dito isso, Hiruzen ignorou as reações deles, olhou para Danzou e saiu. Danzou permaneceu sentado por um tempo, depois retornou silenciosamente à base da raiz. Ele invocou Yami e foi direto ao ponto. Vou agir contra o Uchiha Shizui. Ele? Despertou o Mangekyou? Yami perguntou primeiro. Danzou parou surpreso e então assentiu. Não esperava que você soubesse. A técnica dele altera os pensamentos das pessoas. Tenha cuidado e evite-o. E aquele velho Hiruzen acha que eu não sei dos planos dele? Compartilhar essa informação é só uma isca. Ele quer que eu ataque para depois usar isso como desculpa para nos punir. Mas eu não vou cair na armadilha dele. Isso não tem nada a ver com você. Finja que nunca ouviu falar disso. Eu mesmo resolverei. Yami murmurou para si mesmo. Danzou e Hiruzen realmente são cheios de amor e ódio. Eles se conhecem profundamente, mas continuam fingindo. Entendo. Só tenha cuidado. Danzou respondeu com confiança. Não se preocupe. Mesmo que seja uma ilusão do Mangekyou, não vai me enganar. Yami compreendeu a carta na manga. 1 minuto de invencibilidade, se usado corretamente, poderia ser inesperadamente eficaz. Mas então Danzou mudou de assunto, pegando Yami de surpresa. Yami, você quer o Sharingan? Você quer dizer os olhos de Shizui? Sim. Não, obrigado. Yami não esperava que Danzou lhe oferecesse o Mangekyou Sharingan, mas ele recusou sem hesitar. Admito que o sangue Uchiha é poderoso, mas por mais forte que seja, não é o meu. Tudo bem. Danzou sentiu um pouco de arrependimento, mas não insistiu. Ele achava que a força atual de Yami já era excepcional. Embora não tivesse visto Yami lutar há anos, aos 12 anos, o ninja acabava de atingir a maturidade. Seu progresso futuro era garantido. No entanto, Danzou, que havia testemunhado o auge do mundo ninja, sabia que Yami ainda estava longe de alcançar esse nível divino. Foi por isso que ele quis dar os olhos de Shizui para Yami, para ajudá-lo a romper as barreiras. Mas Yami tinha razão. O Sharingan não foi fácil de transplantar. Diferentemente de Danzou, cujo corpo foi bastante modificado para suportá-lo, o corpo de Yami provavelmente sofreria rejeição, assim como o de Kakashi. Seria melhor pesquisar primeiro e transmitir a informação mais tarde, talvez até como uma herança de família. Após a partida de Yami, Danzou começou a fazer os preparativos. Em breve chegou o dia do plano de Shizui. A reunião estava marcada para a noite. Naquela tarde, Danzou convocou Shizui, não para a raiz, mas para uma casa de chá na periferia da vila. Embora não tivesse certeza do propósito de Danzou, Shizui hesitou apenas brevemente antes de chegar. Lord Danzou. Shizui fez uma reverência respeitosa. Danzou estava perto, os dois frente a frente a uma curta distância. Uchiha Shizui. O Hokage me contou sobre o seu plano. Eu tenho uma pergunta. Por favor, pergunte. Se você usar sua técnica de olhar penetrante em Fugaku e convencer o clã Uchiha, mas a posição da vila não mudar, o que você fará? Mesmo que o clã se submeta, o preconceito dos aldeões não desaparecerá facilmente. Nesse ponto, o olho exposto de Danzou se arregalou, irradiando pressão. Você usaria Koto Amatsukami também nas camadas superiores da sociedade e nos aldeões, para mudar seus pensamentos? Este mundo deve se mover conforme a sua vontade? Responda-me, Uchiha Shizui. A mente de Shizui ficou abalada. Danzou aproveitou a oportunidade e atacou. Seu Sharingan me pertence. Zumbido. Um Sharingan de 3 tomou e apareceu nos olhos de Shizui. Ele rapidamente lançou um Genjutsu. O braço de Danzou congelou no ar, seu corpo ficou rígido. É uma simples ilusão. Você despertará em breve. Por favor, descanse, Lord Danzou. Shizui o amparou gentilmente e se virou para sair. Mas no instante em que se virou, ficou paralisado. A figura de Danzou desapareceu e reapareceu atrás dele, desferindo um soco no abdômen de Shizui. Em seguida, desferiu uma combinação precisa de golpes, ferindo gravemente Shizui e arrancando seu Sharingan do olho direito. Shizui agarrou a órbita sangrando, observando Danzou desfazer as bandagens e implantar o olho com perfeição. Ele finalmente entendeu por que seu Genjutsu havia falhado. Izanagi. Capítulo 98. Como eu poderia agir se não tivesse certeza absoluta? Danzou enfaixou novamente o olho direito enquanto dezenas de ninjas da raiz surgiam das sombras ao seu redor. Dê-me seu outro olho também. Eu o usarei para realizar seu desejo e proteger Konoha. Uma bola de fogo flamejante foi sua resposta. Danzou permaneceu imóvel. 4 agentes da raiz já haviam se adiantado formando selos de mão. Liberação de água. Onda de água. A área foi imediatamente envolta em um denso nevoeiro. A bola de fogo se extinguiu completamente, mas o som da água corrente permaneceu. Uchiha Shizui estava secretamente alarmado. Ele havia usado toda a sua força naquele ataque de fogo, mas ele foi bloqueado por uma equipe pequena, e eles nem sequer usaram todo o seu poder. Desde quando os ninjas da raiz ficaram tão fortes? Mas não havia tempo para pensar nisso. Conforme a névoa cobria o campo, Shizui usou a cintilação corporal para escapar para longe. Na verdade, não era que os ninjas da raiz tivessem ficado mais fortes, mas sim que seus equipamentos haviam melhorado. Sabendo que seu alvo seria Shizui, Danzou se preparou minuciosamente. Esses mais de 12 ninjas da raiz estavam totalmente equipados com armaduras de chakra, o que aumentava consideravelmente o poder de seus jutsus. Quando a neblina se dissipou, Shizui já havia partido. Persiga-o.
Danzou franziu ligeiramente a testa. Ao seu comando, mais de uma dúzia de membros da raiz partiram em perseguição. Ele tocou suavemente o olho recém-implantado, mas não fez mais nenhum movimento. O poder do Mangekyou Sharingan era imenso. Ele precisava de tempo para se adaptar. Na densa floresta desenrolou-se uma perseguição mortal. Em sua força máxima, Shizui poderia facilmente ter se livrado dos perseguidores da raiz, ou até mesmo matado todos eles. Mas aquele não era o seu auge. Ele havia perdido um olho, sofrido múltiplos golpes diretos de Danzou e estava reduzido a 1/3 de sua força normal. A parte mais vergonhosa foi que a raiz usou veneno. Após usar suas últimas forças para escapar da névoa tóxica, Shizui ainda inalou um pouco dela. Ele desabou contra uma árvore ofegante. Mire nas pernas dele, evite o rosto. Operativos da raiz lançaram kunais com dispositivos explosivos acoplados. Bum! O chakra emanou violentamente do corpo de Shizui. Um avatar verde, parcialmente blindado, formou-se ao seu redor, protegendo-o das explosões. Susanoo, o gênio mais poderoso do clã Uchiha, demonstrou mais uma vez seu talento extraordinário. Mesmo gravemente ferido e com um olho a menos, ele conseguiu ativar o poder supremo do Mangekyou. O guerreiro blindado ergueu o braço e disparou centenas de flechas de chakra. Cada flecha era tão poderosa quanto um ninjutsu de alto nível. A saraivada destruiu a linha de frente da raiz. Se não fosse por sua armadura de chakra, teria havido baixas. Tosse, tosse. Shizui tossiu sangue e brandiu a lâmina de chakra do Susanoo, eliminando os inimigos restantes. Então, ele e o guerreiro verde desapareceram. Sob a luz do luar, após escapar da perseguição, Shizui contatou Itachi com um sinal secreto e retornou ao penhasco onde costumava treinar. Shizui. Quando Itachi chegou e viu seu amigo com apenas um olho, seu Sharingan se acendeu em choque. Eu falhei. Shizui sorriu amargamente. Danzou não acreditou em mim. Ele arrancou meu olho direito e quer resolver o conflito à sua maneira. Caramba! Itachi cerrou os punhos de raiva, desejando nada mais do que invadir a raiz e matar Danzou. Não é culpa dele. Shizui balançou a cabeça e caminhou lentamente até a beira do penhasco. Eu fui muito ingênuo. Tomei uma decisão precipitada sem pensar direito nas coisas. Ele relembrou sua conversa com Yami. Como mudar apenas um lado seria suficiente? Quem permitiria que alguém como eu, com olhos que podem reescrever a vontade de uma pessoa, existisse? Yami-kun, eu realmente lamento não ter entendido suas palavras antes. Shizui, não vamos falar sobre isso. Você precisa de atendimento médico. Itachi insistiu para que ele recuasse e recebesse tratamento. Não precisa. Shizui balançou a cabeça levemente. Minha sobrevivência só pioraria as coisas. O clã me veria como um trunfo militar. Se uma guerra estourar, Konoha ficará enfraquecida e outras nações invadirão. Não posso deixar que uma guerra comece por minha causa. Shizui, um pensamento terrível passou pela mente de Itachi. Itachi, deixarei este olho com você. Shizui removeu calmamente o olho esquerdo como se estivesse arrancando uma tomada, entregando-o a alguém. Espero que isso ajude você a proteger Konoha e o orgulho do clã Uchiha. Itachi não aceitou. A pedido de Shizui, ele invocou um bando de corvos e guardou o olho em um deles. Não me salvem. Só a minha morte poderá acalmar a ambição do clã e dar-lhes tempo para se fortalecerem. Adeus, Itachi. Deixei uma carta de pós acabar com a própria vida em casa para os anciãos. Eles acreditarão que tirei minha própria vida. Após proferir suas últimas palavras e desejos, Shizui sorriu e caiu para trás, despencando no abismo sem fim. Shizui. Itachi estendeu a mão, mas o que ele tocou foi apenas uma ilusão. Ele havia caído novamente no genjutsu de Shizui sem perceber. Perdoe-me, esta é a última vez. Ao ver seu melhor amigo desaparecer na escuridão, Itachi, pela primeira vez, odiou a clareza com que o Sharingan enxergava. Ele conseguiu distinguir o sorriso de alívio de Shizui enquanto ele caía. Ao ver seu amigo morrer, as emoções de Itachi explodiram. Um chakra estranho surgiu repentinamente em seu cérebro. Seus olhos ardiam de dor enquanto lágrimas de sangue escorriam por suas bochechas. Os 3 tomoes giraram e se fundiram em um Mangekyou em forma de moinho de vento. Com apenas 11 anos de idade, ele despertou o Mangekyou Sharingan e alcançou um nível de força equivalente ao de um Kage. Mas em seu coração, havia apenas tristeza, e ódio por aqueles olhos, pela imundície por trás da maneira como foram despertados. Abaixo do penhasco, o rio não parou com a queda de Shizui. As águas continuaram a fluir, levando-o para longe. Shizui não morreu instantaneamente após a queda. Mas ele não tinha mais forças para escapar. Simplesmente se deixou afundar ainda mais. Até que, alguém o tirou de lá. A água subiu e formou uma prisão esférica, arrastando-o para a margem. Tosse, tosse. Shizui engasgou, tossindo água. Ao ouvir passos se aproximando, perguntou fracamente. A raiz? Você está atrasado. Eu destruí o outro olho. Me mate. Agora sou inútil. Tic. Um leve resmungo foi suficiente para Shizui reconhecer quem era. Yami. Yami não apareceu quando Danzou atacou. Ele também não apareceu durante a perseguição da raiz. Mas agora, pouco antes da morte de Shizui, ele chegou. Shizui jamais esperava por isso. Ele sentiu Yami se agachar ao seu lado. Tecnicamente, mal faço parte da raiz. Mas o resto do que você disse estava errado. Um suave brilho verde emanou da mão de Yami enquanto ele começava a tratar os ferimentos de Shizui. Antes de mais nada, você ficou conhecido como Shizui da cintilação corporal não por causa do seu Mangekyou. Segundo, você não destruiu o outro olho. Deixe-me adivinhar, você o deu para o Itachi? O coração de Shizui estremeceu. Sua mente ficou em branco. Não há necessidade de mentir. O corpo nunca mente. Yami continuou a curá-lo.
Shizui-senpai, estou realmente curioso. Você se arrepende de ter contado aos superiores sobre a técnica ocular? Após alguns segundos de silêncio, Shizui balançou a cabeça negativamente. Não me arrependo. Mas fui muito precipitado. Não percebi que os corações das pessoas não podem ser conectados. Se eu fosse o Hokage ou o Danzou, também não confiaria em um Uchiha, mesmo que demonstrassem total lealdade. Você tem razão. Para realmente trazer a paz, eu teria que resolver as suspeitas de ambos os lados. Mas eu simplesmente não tenho esse poder. O vínculo de arrependimento entre o anfitrião e o Uchiha Shizui atingiu o terceiro estágio. Recompensa, linhagem Uchiha Suprema. Yamikun, por favor, me faça um último favor. Me mate, ou me jogue de volta no rio. Yami interrompeu seu jutsu de cura. Responda a mais uma pergunta e eu considerarei. Perguntar. Seus 2 olhos Mangekyou possuem Kotoamatsukami? Pense bem antes de responder. Isso não diz respeito apenas à sua vida. Afeta a forma como trata Uchiha Itachi. Se a ameaça for muito grande, agirei sem hesitar. Mesmo que ele tenha despertado o Mangekyou por causa da sua morte, estou totalmente preparado. Não me ameace com Itachi, Yami. Shizui suspirou. Aquele olhar foi só uma precaução. Não tem problema você saber. Meus 2 olhos Mangekyou podem usar Kotoamatsukami, mas o esquerdo e o direito são diferentes. O olho direito, que Danzou pegou, consome menos chakra. É mais furtivo, porém mais fraco e mais fácil de detectar. O olho esquerdo, que dei a Itachi, chamo de Kotoamatsukami, luz, ou verdadeiro Kotoamatsukami. É essencialmente uma técnica de uso único. Depois de usada, não pode ser ativada por 10 anos. Mas seu efeito é avassalador. Mesmo que a ilusão seja descoberta, não há como desfazê-la. Originalmente, eu planejava usá-lo em Fugaku e nos anciãos, para fazê-los abandonar seus planos contra a aldeia. Eu vejo. Enquanto Shizui explicava, Yami mantinha a mão no peito dele, monitorando seus batimentos cardíacos para detectar mentiras. Se Shizui estivesse em plena forma, ele poderia ter disfarçado. Mas depois do tratamento que recebeu agora, Yami conseguia lê-lo como um livro aberto. Shizui estava dizendo a verdade. Embora ainda fosse perigoso, era controlável. O poder do corvo jamais se compararia ao do próprio Shizui. Com a devida cautela, Itachi não teria a chance de usá-lo. Yami-kun, eu te contei tudo. Agora, por favor, me deixe morrer. Eu disse que consideraria a possibilidade, mas nunca prometi. Depois de pensar bem, tomei uma decisão. Você não pode morrer ainda. Yami se levantou e pegou o mesmo pergaminho de selamento humano que fora usado em Pakura. Então, ele usou isso para selar Shizui. O destino realmente age de maneiras estranhas. Shizui, alguém como você que ama tanto a vila quanto o clã, não deveria ter um fim assim. Descanse por enquanto. Talvez um dia você possa testemunhar como tudo isso termina. Ignorando os apelos de Shizui, Yami o selou dentro do pergaminho. Ele realmente queria saber como Shizui reagiria ao ver o garoto em quem mais confiava, Itachi, massacrando seu próprio clã. Carregando o pergaminho, Yami apagou cuidadosamente todos os vestígios da sobrevivência de Shizui e deixou o local. Após obter a linhagem sanguínea suprema de Shizui, Yami pôde sentir claramente seu poder ocular aumentar. Mais alguns encontros como esse, e talvez ele consiga despertar o Mangekyou naturalmente, sem nenhum trauma. Afinal, até mesmo Indra despertou seu Mangekyou com a morte de um cachorro. Distrito do clã Uchiha. Itachi voltou para casa atordoado. Foi só tarde da noite que Fugaku retornou do santuário Naka e o convocou. A reunião do clã não aconteceu ou Shizui desapareceu. Itachi, você sabe onde ele está? Não, respondeu Itachi calmamente. Acabei de voltar de uma missão da Anbu. Que tipo de missão? Perguntou Fugaku. Assassinato. Um agente de inteligência renegado. Itachi já tinha preparado sua desculpa. Fugaku o observou atentamente. Nesse caso, vá descansar. Talvez Shizui tenha se envolvido em alguma coisa. O que você acha, Itachi? Se ouvir o Shizui-ni, perguntarei a ele. Itachi fez uma reverência. Estou muito cansado, pai. Vou descansar agora. Ao ver o filho se afastar, Fugaku esfregou a testa. Ele esperava que não fosse o que temia. Alguns dias depois, Shizui ainda não havia retornado. Alguns membros do clã invadiram sua casa em busca de pistas e acabaram encontrando sua carta de adeus pós acabar com a própria vida, alegando que não suportava a dor de estar dividido entre o clã e a aldeia. Shizui, acabar com a própria vida. Capítulo 99. Shizui, o primeiro verdadeiro gênio Uchiha reconhecido até mesmo por outras vilas ninja, havia acabado com a própria vida. A notícia causou rapidamente um alvoroço na aldeia. A última vez que um personagem tão poderoso quanto ele tirou a própria vida foi há mais de uma década, durante a Terceira Grande Guerra Ninja, quando o Presa Branca de Konoha acabou com a própria vida. Diferentemente dos outros Uchiha, Shizui era considerado o menos Uchiha de todos. Ele frequentemente ajudava os outros e nunca demonstrava a arrogância típica do clã Uchiha. Em vez disso, era acessível e humilde. Ele não era apenas respeitado entre os ninjas, mas até mesmo civis o tinham em alta consideração. Para muitos era inacreditável que alguém como ele acabasse com a própria vida repentinamente, sem aviso prévio. Dentro do clã Uchiha a reação foi muito mais intensa. Não havia corpo, apenas uma carta de adeus pós acabar com a própria vida. A morte repentina de Shizui parecia altamente suspeita. Muitos anciãos, incluindo algumas relíquias que viveram durante o período Sengoku e conheciam os segredos mais obscuros do clã, começaram a direcionar suas suspeitas para Uchiha Itachi. Incidentes como esse já haviam ocorrido no passado do clã Uchiha. Em busca de poder, alguns chegariam até mesmo a erguer uma espada contra seus parentes mais próximos para despertar o Mangekyou Sharingan.
Aconteceu que Uchiha Itachi estava ausente da reunião do clã naquele dia, o que lhe deu tanto tempo quanto o possível motivo. Ele rapidamente se tornou o principal suspeito. Diante dessas acusações, Itachi simplesmente respondeu com indiferença. Não deu explicações, mas, no fundo, sentia-se ainda mais desiludido com o clã. Ninguém realmente lamentou a morte de Shizui. Lamentaram apenas a perda de um combatente de alto nível. Gabinete do Hokage. Sarutobi Hiruzen estava interrogando Danzou. Você invocou Uchiha Shizui naquela tarde, e ele desapareceu depois. Danzou, você não tem nada a dizer em sua defesa? Isso não tem nada a ver comigo. Danzou respondeu calmamente, já esperando as acusações de Hiruzen. Sim, eu me encontrei com ele. Apenas confirmei a vontade do fogo em seu coração e se ele tinha determinação para agir contra seu clã. Você pode verificar os registros de serviço da raiz. Eu tinha apenas cerca de uma dúzia de guardas presentes, e Yami não estava entre eles. Você acha que algum deles é capaz de derrotar o Shizui da cintilação corporal como Mangekyou? Além disso, Shizui deixou uma carta de adeus pós acabar com a própria vida. Você está dizendo que eu forcei a escrevê-la? Hiruzen, não coloque toda a culpa em mim. A defesa impenetrável de Danzou deixou Hiruzen momentaneamente sem palavras, mas ele ainda fez valer sua autoridade de Hokage. De qualquer forma, você é o principal suspeito neste caso. Para evitar provocar ainda mais o clã Uchiha, a raiz deve cessar todas as operações. Você não deve ser mobilizado sem a minha permissão. Hiruzen, isso não é um pouco demais? Mitokado Omura franziu a testa e interveio em defesa de Danzou. Danzou claramente não fez isso. Por que puni-lo? É verdade. Isso parece excessivo. Esse tipo de coisa acontecia com frequência. Sempre que Hiruzen pressionava Danzou demais, os dois anciãos intervinham para manter o equilíbrio de poder. Normalmente, Hiruzen recuaria e lhes daria uma resposta constrangedora. Mas desta vez foi diferente. Hiruzen manteve-se inabalavelmente firme. Ele estava determinado a manter a raiz adormecida, custasse o que custasse. Os dois anciãos nada puderam fazer. Ele era o Hokage. Se insistisse, ninguém poderia impedi-lo. Danzou manteve sua calma e compostura. Ele simplesmente acatou a ordem e saiu do escritório lentamente. Ele sabia que isso era apenas temporário. Enquanto a escuridão persistisse no mundo ninja, Hiruzen sempre precisaria dele. Permanecer discreto por enquanto permitiria que ele se concentrasse inteiramente em sua pesquisa. Residência Hyuga. Os sons nítidos dos treinos de sparring ecoavam da sala de treinamento. Yami estava ajudando Hinata a treinar punho gentil. Foi uma experiência surpreendentemente agradável, sentir aqueles punhos pequenos e delicados o atingindo. Pareceu mais uma massagem relaxante. A força de Hinata era ideal. Mestre Yami. Hinata parou ao ouvir a voz infantil. Uma menina de 3 anos veio correndo alegremente em sua direção. Yami sorriu, pegou-a no colo e a segurou em seus braços. Anabi fugindo de novo. Anabi não fez isso. Ela balançou a cabeça seriamente. Eu vim depois da aula. Boa menina. Aquele simples elogio a fez sorrir radiante. Yami não pôde evitar um suspiro. Yashi e seu sogro certamente sabiam como criar filhas excelentes. Uma era doce e obediente, a outra excêntrica e vivaz. E o mais importante, ambos eram incrivelmente adoráveis. Quando crescessem, seriam beldades estonteantes. Hinata, parada de lado, observava a interação delas com inveja. Com sua personalidade tímida, ela não conseguia agir com a mesma ousadia que Anabi. Ela só podia observar de longe. Naquele instante, uma mão grande repousou delicadamente sobre sua cabeça, bagunçando seus cabelos. Você também é fofa, Hinata. Não precisa mudar nada. Ao olhar para cima e ver o sorriso no rosto de Yami, as bochechas de Hinata coraram novamente. Muito bem, Anabi. Já que seu treinamento terminou, sente-se aqui e observe sua irmã por um tempo. Depois de colocar a menina no chão, Yami retomou o treino de punho gentil com Hinata. Pouco depois, Hyuga Yashi chegou. Ele não interrompeu, apenas observou em silêncio da porta. Só depois que Hinata estava completamente encharcada de suor, Yami fez o sinal para parar. Hinata, seus fundamentos são sólidos e seus movimentos são perfeitos. Mas há uma coisa em que você precisa trabalhar. Hinata piscou para ele. Por favor, diga-me, mestre Yami. Não hesite ao atacar. Yami agachou-se e sussurrou. Eu sei que você é gentil e não gosta de lutar. Mas neste mundo, às vezes é inevitável. Se você tiver que bater em alguém, essa pessoa é seu inimigo. Não se contenha. Ataque com tudo que você tem. Yami tem razão. Yashi se aproximou. Já te disse isso muitas vezes. Agora até o Yami concorda. Você sabe o que precisa fazer. Não o decepcione. Eu entendo. Hinata sentiu nervosamente. Não seja tão rigoroso, Yashi-sama, disse Yami, acariciando suavemente a cabeça de Hinata. A mudança não acontece da noite para o dia. Dê tempo a ela. Yashi não disse mais nada. Mandou as meninas brincarem lá fora e levou Yami para o segundo andar para tomar chá. Yami, Anabi logo terá idade suficiente para receber o selo do pássaro enjaulado. Yashi suspirou. Agora eu entendo o que meu pai sentiu naquela época. É realmente difícil decidir. Ele não havia perdido Izashi, mas ainda tinha esperança de abolir o sistema de pássaros enjaulados. Infelizmente, como chefe do clã, ele não tinha poder para mudar a opinião dos outros anciãos da casa principal. Tenho uma sugestão que você pode tentar. Yami pousou a xícara de chá e disse casualmente. Para onde? Perguntou Yashi surpreso. Deixe que eu e a Hinata fiquemos noivos. Yami sugeriu algo que deixou Yashi perplexo. Assim que ficarmos noivos, Hinata fará parte do clã Shimura. Quem ousaria marcar minha noiva com o selo do pássaro enjaulado? E com Hinata como herdeira, Anabi também não será designada para a casa secundária. Todo mundo sai ganhando. A boca de Yashi se contraiu. Todo mundo ganha? Você rouba minha filha e, claro, fica feliz. Hinata tem apenas 6 anos. Como você pode pensar assim? Para ser sincero, Yashi havia pensado em formar laços matrimoniais com a família Shimura. Mas não agora.
Pelo menos não até que Hinata fosse mais velha, tivesse formado seus próprios sentimentos e pudesse expressar seu afeto por Yami claramente. Aí ele a apoiaria. Quanto ao noivado anterior de Yami com Izumi, isso não o preocupava. Nesse mundo, não era incomum que nobres tivessem várias esposas. Os ninjas podem não gostar, mas não era proibido. Ainda assim, o método de Yami era rudimentar, mas eficaz. Os principais anciãos da família não ousariam desafiar Yami. Antes, era por causa de Danzou. Agora, era o próprio Yami que os dissuadia. Forte, bem relacionado e absolutamente implacável. Ele havia matado anciãos Uchiha sem sofrer consequências. Ninguém em Konoha jamais fora tão descarado. Até mesmo Azuma, o filho do Hokage, era apenas um jovem rebelde que nunca ousara ultrapassar os limites. Mas, Hinata ainda é tão jovem. Yashi hesitou. É apenas um noivado. Se Hinata não estiver feliz no futuro, você pode cancelá-lo. Yami deu de ombros. Com a personalidade de Hinata, mesmo que ele morresse cedo, ela seria viúva para o resto da vida. Não havia a menor chance de ela cancelar um noivado. Ele só disse isso para tranquilizar Yashi. De fato, essa promessa ajudou Yashi a se decidir. Certo, vou providenciar. Não tenha pressa, disse Yami. Não é o momento certo. Vamos esperar alguns meses. Yashi franziu a testa. Será por causa do clã Uchiha. Sim, Yami assentiu. Shizui está morto. O terceiro está à beira de um ataque de nervos. Não vamos chamar a atenção dele. Eu entendo. Yashi ainda não conseguia se conter. A morte de Shizui tinha alguma ligação com a vila? Yami tomou um gole de chá e respondeu secamente. Ele despertou um genjutsu capaz de reescrever a vontade de uma pessoa sem que ela perceba. É melhor que ele esteja morto. Yashi deixou escapar visivelmente abalado. Tal ilusão era aterradora. Para pessoas em posições de destaque como ele, era pior que a morte. Yashi disse sinceramente, eu lidarei com o conselho dos anciãos da melhor maneira possível. O resto depende de você, Yami-kun. Sim, não seja tão duro com a Hinata. Não a compare com a Hanabi. Elas são simplesmente diferentes. Eu entendo. Após a conversa, Yami saiu da residência Hyuga e foi até Anbu, onde Kurenai lhe deu uma notícia. O terceiro Hokage nomeou Uchiha Itachi como capitão da Anbu. Ele foi transferido para Anbu diretamente subordinado ao Hokage. Sem Shizui, Hiruzen havia perdido seu observador Uchiha. Agora, restava apenas Itachi. Essa transferência era esperada. Não se preocupe com isso. É Anbu, domínio de Hiruzen. Nem sequer nos avisaram quando o colocaram aqui e agora ele foi transferido. Sério? Kurenai murmurou, claramente descontente com as ações de Hiruzen. Como mulher, ela era mais emotiva. Ela já considerava a terceira divisão Anbu como pertencente a Yami. O comportamento de Hiruzen lhe pareceu uma falta de respeito. Yami deu uma risadinha e a tranquilizou gentilmente. Itachi está me dando dor de cabeça agora. É melhor que ele vá embora. Se o terceiro me pedir mais gente, com certeza direi não. Muito bem, eu não vim aqui para falar sobre isso. Você não treina há um tempo. Venha treinar comigo e vamos ver o quão forte você está. Yami parou no meio da frase e olhou para a distância. Kurenai pescou. O que foi? Encontrei algo. Espere aqui por mim. Com isso, ele desapareceu usando a técnica de cintilação corporal. Santuário de Naka. Uchiha Itachi estava diante de um homem mascarado. Não era o primeiro encontro deles. Este era o mesmo que havia matado seu companheiro de equipe, despertando seu Sharingan de 2 Tomoe. Você disse que você é Uchiha Madara? Isso mesmo. Um Sharingan escarlate com 3 Tomoe apareceu através da máscara. Difícil de acreditar, né? Uchiha Madara morreu há muito tempo, disse Itachi friamente. Se você vai mentir, pelo menos invente algo melhor. Isso é ridículo. Ei? O homem mascarado deu uma risada rouca. Seu Sharingan girou e se transformou em um padrão estranho. As pupilas de Itachi contraíram-se ligeiramente. Antes ele não havia acreditado nele, mas agora, ao ver o Mangekyou Sharingan, estava 20% convencido. Entendo suas dúvidas. Você acha que eu morri na minha batalha contra a Shirama, certo? O homem mascarado zombou. Mas como um gênio Uchiha, certamente você sabe. Nosso clã possui uma técnica proibida para anular a própria morte. Izanagi. Exatamente. O homem assentiu. Sacrifiquei um olho para fingir minha morte e vim para Konoha com um único objetivo. Para me vingar do Uchiha que me abandonou. O ataque da Kyuubi anos atrás foi apenas um pequeno presente. O olhar de Itachi se aguçou instantaneamente. Em sua visão, a rebelião da Kyuubi era a raiz de tudo. Sem aquele desastre, a ruptura entre o clã Uchiha e a vila não teria se aprofundado. Shizui não teria morrido. Independentemente de esse homem ser ou não Madara, ele foi, sem dúvida, a origem de tudo. Sinto sua raiva. O homem mascarado zombou. Mas você realmente acha que tudo isso é culpa minha? A vila já era hostil aos Ushira. Se você quer culpar alguém, culpe aquele malvado Senju Tobirama. Quando ele estava prestes a continuar, sua expressão facial mudou repentinamente. A voz de Zetsu branco ecoou em sua cabeça. Alguém está vindo. Svi. Uma kunai especial cortou o ar, perfurando a forma intangível do homem mascarado antes de cair no chão com um estrondo. Parece que esta conversa termina aqui. Voltarei a visitá-lo, Itachi. Afinal, você é muito parecido comigo. O homem mascarado desapareceu como um fantasma e um segundo depois Yami apareceu em seu lugar. Capítulo 100. Uchiha Itachi, você não vai se reportar ao seu superior? Yami pegou sua kunai especial e olhou para o inexpressivo Uchiha Itachi com um meio sorriso. Encontrar-se secretamente com um estranho suspeito assim. Parece suspeito, não importa como você explique. Yami não esperava capturar o homem mascarado, Uchiha Obito. A habilidade de Kamui era extremamente difícil de alcançar. Com apenas um olho, ele se fez passar por Uchiha Madara por mais de uma década, e quase ninguém questionou sua identidade.
Por enquanto, Yami não tinha como decifrar Kamui. Ele só tinha vindo para irritá-lo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Diante das perguntas de Yami, Uchiha Itachi franziu levemente a testa, seu tom mais frio do que nunca. Capitão Yami, agora sirvo diretamente sob o comando do Hokage. O homem mascarado que encontrei faz parte da minha missão atual. Reportarei ao Hokage, mas você não está autorizado a saber os detalhes. Talvez tenha sido o impacto da morte de Shizui pelas mãos de Danzou, mas essa foi a postura mais confrontadora que Uchiha Itachi já demonstrou em relação a Yami. Também pode ser a confiança concedida pelo despertar de seu Mangekyou. Após anos de pressão, Uchiha Itachi finalmente acreditava ter superado Yami. O sorriso brincalhão no rosto de Yami se desfez um pouco. Parece que você cresceu bastante. Até seu tom de voz está mais firme agora. Então aqueles rumores no clã Uchiha são verdadeiros? Que para obter poder, você matou Shizui em segredo e despertou Mangekyou. Itachi não acreditava nem por um segundo que Yami desconhecesse a emboscada de Danzou contra Shizui. Mesmo que não soubesse de antemão, certamente sabia agora. Esse homem fora seu mestre em esgrima e ninjutsu. Se ele não estivesse de luto, tudo bem, mas usar a morte de Shizui para difamá-lo? Itachi tremia de raiva, os 3 Tomoe em seus olhos começando a girar. Mas no fim, ele se conteve. Yami, não tenho nada a lhe dizer. Pense o que quiser. Ainda preciso prestar contas ao Hokage. Dito isso, Itachi usou a técnica de cintilação corporal e desapareceu sem esperar pela resposta de Yami. Edifício Hokage. Itachi ajoelhou-se diante de Hiruzen e relatou tudo o que havia acontecido. Ele havia considerado esconder o encontro com o homem mascarado. Afinal, se contasse a verdade e confirmasse que o incidente com a Kyuubi fora orquestrado por alguém da linhagem Uchiha, isso só alimentaria a hostilidade dos superiores. Mas como Yami apareceu do nada, se ele não denunciasse, isso acabaria se voltando contra ele. Ele não teve outra escolha senão falar e contar toda a verdade. Uchiha Madara. Hiruzen ficou parado na janela, observando as ruas de Konoha em silêncio por um longo tempo antes de falar lentamente. Eu também não posso confirmar a identidade dele, acrescentou Itachi em voz baixa. Se ele se autodenomina assim, então vamos chamá-lo de Madara. O nome é apenas um codinome. Hiruzen se virou para Itachi. Você disse que ele quer vingança contra o clã Uchiha? Foi isso que ele alegou. Hiruzen assentiu. Se ele for realmente Madara, esse raciocínio é plausível. Madara fundou Konoha com o primeiro Hokage. Mas quando seus ideais entraram em conflito, ele deixou a vila furioso. O clã Uchiha, acostumado à vida na vila, recusou-se a segui-lo. Isso certamente poderia ser considerado abandono. E ele tinha o poder de controlar a Kyuubi. Dizem que em sua batalha final, Madara usou a Kyuubi contra o primeiro Hokage, embora os detalhes exatos sejam desconhecidos. Se tudo isso for verdade, então sua identidade não é totalmente impossível. Hokage-sama, devemos enviar uma equipe para capturá-lo? Perguntou Itachi. Não. Hiruzen balançou a cabeça. Nossa prioridade máxima é descobrir sua identidade. Se ele realmente for Madara, não podemos ter certeza de quanta força ele ainda possui depois de todos esses anos. Se ele entrar em contato com você novamente, continue agindo da mesma forma. Tente descobrir o que o motiva e quais são seus verdadeiros objetivos. Confio que você não se deixará enganar por ele. Mas mesmo assim, permaneça cauteloso. Obrigado pela sua confiança, Hokage-sama. Itachi fez uma profunda reverência, depois hesitou. Sobre Yami. É tudo por Konoha, interrompeu Hiruzen. Vou falar com ele. Vou garantir que ele pare de interferir nas suas missões. Com a garantia de Hiruzen, Itachi finalmente se sentiu à vontade. Comparado ao misterioso Madara, era Yami quem lhe dava mais dores de cabeça. Esse cara não seguia lógica nem regras. Se ficasse irritado, podia simplesmente virar a mesa. Madara, Uchiha Itachi foi ver o Hokage. Um Zetsu branco transmitiu o relatório ao homem mascarado, Uchiha Obito. Como esperado, Obito não demonstrou nenhum traço de raiva. Ele já esperava por isso. Uchiha Itachi ainda se agarra à ilusão desta vila imunda. Mas isso fazia parte do plano. Mesmo que tudo sobre mim seja revelado, o que acontecerá? A vila simplesmente destruirá o clã Uchiha mais rapidamente para impedi-los de se aliarem a mim. Talvez incapaz de suportar aquele tom presunçoso, Zetsu Negro se ergueu lentamente do chão. Mas você ainda não alcançou seu objetivo principal. Shimura o interrompeu antes que pudesse. A expressão mascarada de Obito escureceu. Sua aura tornou-se fria. Shimura. Contar com o deus voador do trovão para agir com tanta arrogância. Nem mesmo Namikaze Minato era tão convencido. Eu te disse para se livrar dele, mas você não me ouviu, murmurou Zetsu Negro com desdém. Você o deixou crescer demais e agora está pagando o preço. Se você tivesse seguido meu conselho durante os exames Chunin, não estaríamos nessa situação. Ele não entra em conflito direto conosco. Obito ainda tentava se justificar. Aquele pirralho é neto de Danzou. Ele também é hostil aos Uchiha. Por que não usá-lo? Um lampejo de assassinato brilhou em seus olhos. Quando tudo estiver feito e eu tiver conseguido o que quero, vou matá-lo imediatamente. Yami, o que aconteceu agora? Yami retornou a Anbu, onde Kurenai o aguardava ansiosamente no escritório. Ela relaxou ao vê-lo em segurança. Detectamos um forasteiro infiltrando-se em Konoha. Ele é forte, mas fugiu. Yami a avisou. Se algo incomum acontecer ou se você avistar um inimigo, use a marca do deus voador do trovão imediatamente. Chegarei num instante. Sim, Kurenai assentiu firmemente. Qualquer pessoa que Yami considerasse perigosa estava definitivamente além de sua capacidade de lidar. Vamos lá, não vamos perder tempo. Hoje vamos começar com Taijutsu. Yami a levou para o campo de treinamento. Embora Kurenai fosse especializada em Genjutsu, esse treinamento não era para lutar, mas sim para aumentar sua velocidade para que pudesse reagir rapidamente e escapar. Yami também transmitiu a técnica de super força de Tsunade para ela.
Como usuária de Genjutsu, o controle de chakra de Kurenai era excepcionalmente preciso, semelhante ao de um ninja médico. A super força lhe daria uma velocidade de arranque melhor na hora de recuar. Naturalmente, as outras garotas também aprenderiam. Yami também estava se esforçando para adquirir a técnica marca das 100 curas com Tsunade. Aquilo era um milagre para as mulheres. Assim que ele o teve, ofereceu-o como um presente. E, com essa tentação, não havia nada que ele não pudesse fazer. Ao anoitecer, Yami carregava uma Kurenai exausta de volta para casa. No caminho, ela mordeu o ombro dele várias vezes em protesto por estar encharcada de suor. Quando chegaram, ela correu para o banheiro. Izumi e o Gal também retornaram de sua missão naquele dia, mas algo parecia estranho. O rosto oval e delicado de Izumi havia se transformado em um beicinho exagerado. Yami sentou-se ao lado dela, intrigado. O que houve? Quem te chateou? Quando se tratava de mulheres, a única coisa que Yami não estudava era o que não podia ser estudado. Ele preferia simplesmente perguntar diretamente. Ei! Izumi olhou para ele e em seguida lentamente deitou a cabeça em seu colo. Shizui-senpai foi mesmo morto por Uchiha Itachi? Yami havia aprendido esgrima com Shizui, e Izumi frequentemente o acompanhava. Ao contrário de outros membros do clã, Shizui nunca a desprezou por ser mestiça. Izumi sempre o considerou uma boa pessoa. Mas agora, durante uma missão, ela soube que ele acabou com a própria vida. O principal suspeito era Uchiha Itachi. Ah, esquece. Eu te conto. Yami não tinha intenção de mentir. Ele contou a verdade para ela, omitindo apenas a parte sobre esconder que Shizui estava vivo. A boca de Izumi se abriu lentamente em choque. Manjeki ou Sharingan? Kotoama Tsukami? Essa foi a primeira vez que alguém como Izumi, nascida no clã Uchiha, descobriu que existia um poder ainda maior além do Sharingan de 3 Tomoe. Droga! Ela suspirou. Agora entendi. Se você tem que culpar alguém, culpe a técnica ocular do Shizui por ser assustadora demais. Não culpe o vovô. Após o noivado, o pensamento de Izumi mudou completamente em direção aos interesses de Yami. Yami beijou sua bochecha macia. Nossa, Izumi é realmente compreensiva. Ela enterrou o rosto em seus braços, tímida demais para olhá-lo. A morte de Shizui foi como uma pedra atirada em um lago tranquilo. No início provocou ondas, mas com o tempo a calma retornou. Em pouco tempo, a aldeia praticamente se esqueceu dele. Seu nome raramente era mencionado novamente. Sem Shizui, os planos do clã Uchiha ficaram paralisados. Suas ambições esfriaram, mas a pressão continuou aumentando, até que um dia explodiria. Yami também foi convocado por Hiruzen para uma conversa, principalmente para pedir que ele não perseguisse mais Itachi. A partir daquele momento, Itachi passaria a trabalhar exclusivamente sob a autoridade de Hiruzen. Em outras palavras, Itachi havia se tornado o substituto de Hiruzen. Yami concordou prontamente. Ele tinha coisas mais importantes para tratar. Casa de Uzumaki Naruto. Dói. Ai. Yami dói. Naruto agarrou a cabeça machucada e chorou. Eu não consigo, simplesmente não consigo. Mesmo que você me mate, eu não vou conseguir aprender. Atrás de Yami, Karin tremia. Embora estivesse se saindo melhor que Naruto, a diferença não era grande. Na turma, além de Naruto e Kiba, ela sempre ficava entre as últimas nas disciplinas escritas. Você não consegue aprender? Você nem está tentando. Yami deu um tapa na cabeça de Naruto com uma régua, visivelmente irritado. Você nem se lembra dos 12 selos de mão. Você vai ser um genin para sempre. Você nem vai se formar. Karin, não pense que você está segura também. Você se esqueceu dos 10 primeiros pontos do código da missão? O que você fez na aula, afinal? Yami suspeitava que a linhagem Uzumaki vinha com o gene da idiotice. Quanto mais deles ele conhecia, piores suas notas pareciam ser. Se esse fosse o único problema, ele deixaria para lá. Mas Iruka queria ter uma reunião com os pais. Yami não se importava de lutar. Mas ser repreendido como guardião por causa das notas escolares? Isso era realmente humilhante. Ele nunca havia sofrido esse tipo de constrangimento, nem mesmo na frente do Hokage. Karin, não preciso que você seja a melhor da turma. Basta passar nas provas e eu ficarei satisfeita. Farei o meu melhor. Karin agarrou-se ao braço dele com os olhos marejados. Por favor, não fique bravo. Sempre a mesma coisa. Yami deu um peteleco na testa. Se você reprovar em alguma matéria na prova final, não vou te levar com a gente. Você vai ficar em casa estudando sozinha. Não, por favor, não faça isso. Quanto a você, Naruto. Naruto deu um sorriso sem jeito. Yami, tudo bem. Eu não gosto de sair mesmo. Yami, seu pirralho. Então não vou te oferecer um ramen. Naruto congelou. Ele não se importava muito com ramen, o importante era ter alguém com quem comer. Mas eu realmente não consigo. É muito difícil. Mesmo somando minhas notas, eu ainda reprovo. Yami suspirou. Tudo bem. Naruto, não me importo com suas notas. Mas você precisa dominar a técnica de clonagem até se formar. Se você conseguir se formar, eu lhe direi quem são seus pais. Yami, você sabe quem são meus pais? Naruto pulou de pé, empolgado. As folhas farfalhavam do lado de fora da janela. Yami olhou de relance para eles, mas ignorou. Olhou Naruto nos olhos e disse, eu os conheço. Não estou me gabando. Eu os conheço melhor do que você. Naruto talvez tivesse visto seus pais uma vez ao nascer e outra vez em uma lembrança. Yami? Sim, com certeza ele os conhecia melhor. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.